Para abrir o segundo módulo, que tem como tema Métodos Diagnósticos por Imagem em Ginecologia, convido a doutora Kátia Bello, médica ginecologista, título de especialista em ginecologia pela Febrasgo, título de especialista em esteroscopia, também pela Febrasgo. Bom, dando continuidade ao nosso simpósio, em primeiro lugar, vocês receberam um convite em que a doutora Célia Silva era moderadora, ela teve um problema de ordem familiar, e, por isso, eu estou aqui substituindo ela com grande prazer. Tá bom? A gente sente a ausência dela, mas é por isso que aqui estou. Eu, nesse momento, queria chamar o doutor Antônio Coutinho, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, médico radiologista da Clínica Alta Excelência, diagnóstica na Unidade Barra, no Barra Shopping, e da Clínica de Diagnóstico por Imagem, CDPI, nas unidades Barra Shopping e MDX. Obrigada, Antônio. Acho que está funcionando. Bom dia. Eu queria agradecer o convite. Oi? Só avisando a todos que a gente está fazendo uma inversão da pauta, porque estamos com um problema ainda de baixar umas imagens, então vamos fazer a inversão. É isso aí. Eu queria agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aí nesse sábado de inverno, né, no Rio de Janeiro. E um tema um pouco espinhoso para o radiologista, né, porque os colegas que eu tive a oportunidade de conversar antes dessa aula me disseram: Antônio, a gente não precisa de imagem, né? Pô, a gente faz um diário miccional, uma boa anamnese, uma urodinâmica e está resolvido. Então, o meu papel é tentar trazer um uso racional dos métodos de imagem e vamos procurar mostrar qual seria o papel que a gente poderia encontrar, né? Bom, o tema é de uma relevância enorme, né? A gente talvez fale pouco por timidez, os pacientes falam pouco, mas esse é um quadro relacionado à Espanha, mas assim, uma entre cada 4 mulheres, ou seja, a incontinência urinária tem uma prevalência maior que a diabetes, que a artrose, que a osteoporose. Tem um impacto econômico enorme na saúde brasileira e na qualidade de vida das pessoas. Então, achei um tema bastante relevante, apesar da dificuldade da imagem. Quando a gente vai se debruçar sobre uma coisa tão comum, né, tão diária a todos nós, que é simplesmente urinar, né, é uma coisa muito complexa, cara. E a gente encontrou tratados de neurologia e urologia, assim, coisas extremamente complexas. Isso está envolvido núcleos tálamo, substância branca periaquedutal, a medula espinhal, sistema nervoso simpático, parasimpático, controle autônomo. Porque a gente precisa relaxar um músculo e contrair o outro e vice-versa, ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa bastante complexa. A primeira coisa foi exatamente o que a gente falou, de um modo geral, uma boa anamnese, um diário miccional já vai te resolver uma quantidade enorme de casos, né? Lembrar das causas transitórias, né? São algumas causas transitórias mais comuns, até aquela do paciente com restrição de mobilidade. Ele se urina porque ele não consegue chegar ao banheiro fisicamente, né? E não interpretar isso como uma incontinência urinária, né? Do ponto de vista dos tipos de incontinência urinária, a gente vai encontrar a incontinência urinária de esforço, onde a gente tem pouco tônus no assoalho ou esfincteriano. Na urgência, quando a gente tem muita atividade vesical, detrussor. Mista, quando a gente tem muita atividade e pouco tônus, ou por sobrefluxo, que é mais comum no homem pela hipertrofia prostática, ou seja, mas as mulheres também podem... Isso também pode ocorrer por compressões, distopias do colo uterino e outras situações, como a gente vai ver. Tem um pico de incidência na 5ª década, a incontinência urinária de estresse, que é o nosso principal alvo do ponto de vista de imagem, depois ela começa a cair, mas a forma mista e a urgência elas tendem a aumentar. Então, a incontinência urinária de urgência, existe um forte desejo de urinar, mas não tem capacidade de esperar ao chegar ao banheiro, normalmente está relacionada à hiperatividade vesical, desordem neurológica. A imagem tem um papel pequeno aqui, talvez
muito pequeno. Na incontinência urinária de sobrefluxo ou transbordamento, você pode ter desordens neurológicas ou bloqueio ureteral. E a imagem tem algum papel, mas, é claro, a gente tem que lembrar, muitas medicações causam essa patologia, outras condições que afetam o sistema nervoso, e onde a imagem poderia ajudar seria no bloqueio do trato urinário. Seja uma simples ultrassonografia, que pode resolver muito bem. Nesse caso, apenas a ilustração de uma ressonância, uma hipertrofia, uma coisa rara, principalmente em mulheres, mas esse caso da literatura apresentava uma hipertrofia do esfíncter uretral, a síndrome de Marion, e essa paciente também apresentava a mesma alteração no esfíncter anal, né, uma hipertrofia fibromuscular. Bom, esse seria o nosso principal alvo do ponto de vista de imagem, que é a incontinência urinária de estresse ou esforço. A gente sabe que a musculatura do assoalho pélvico e os esfíncteres, se eles estão fracos ou mal funcionantes, ele pode permitir a perda urinária de urina quando você tem um aumento da pressão abdominal. Então, se você tiver o aumento da pressão abdominal, você pode ter um líquido de urina. Isso está relacionado, de um modo geral, ou a alterações que levam à fraqueza desse assoalho, seja a menopausa, seja o aumento crônico da pressão abdominal, múltiplas gestações, obesidade, tosse crônica, etc. E essa paciente, então, em esforços, progressivamente, ela vai perder a urina. Interessante também foi lembrar o ponto de vista histórico, porque meu pai é radiologista, então, algumas vezes na minha formação, durante a faculdade, ainda eu vi realizar esse exame manualmente, cortar o catéter quando a corrente não era de bolinha. Vocês imaginam como era, cortava um catéter, você mesmo fabricava, colocava uma corrente, primeiro enchia a bexiga, depois colocava esse catéter com a corrente, depois tirava esse catéter e deixava a corrente. Era muito difícil de fazer isso. Depois, quando eles fizeram a corrente de bolinha, ficou mais fácil. Você enchia a bexiga e depois empurrava a corrente de bolinha. Mas, com esse catéter cortado, traumatizava a uretra, às vezes perdia a corrente dentro da bexiga. Então, assim, era um exame bastante sacrificante, onde o Thomas Green, né, separou a incontinência urinária na época em tipo 1 e tipo 2, e na época orientava o tratamento cirúrgico. Hoje em dia, de um modo geral, a gente prioriza identificar a perda do ângulo uretral anterior e a hipermobilidade da uretra, né? A uretra se tornando horizontalizada, né? Ao invés de ter um comportamento vertical. Então, esses eram os ângulos e eles são facilmente reprodutíveis nos exames de imagem que a gente faz. E esse era o aspecto da imagem, a perda do ângulo posterior e a perda do ângulo anterior. Bom, então, aonde a gente pode encontrar algum papel para a ressonância magnética? Esse papel, certamente, ele está na disfunção do assoalho pélvico. Então, talvez seja um grande exame para a gente avaliar de forma global as estruturas do assoalho pélvico. E por que na incontinência urinária? Porque pode estar associado, ou seja, tanto a incontinência urinária de esforço, a bexiga hiperativa ou obstrução da saída da bexiga, podem estar associados com a fraqueza do assoalho pélvico. A incontinência urinária de esforço está associada à hipermobilidade uretral, e isso a gente consegue ver nesse exame. E a gente também pode ter perda das estruturas de suporte, da uretra ou mesmo do períneo, que também a gente pode demonstrar de forma direta ou indireta com esse exame. A gente precisa ter um conhecimento da anatomia do períneo, que não é simples, é uma anatomia complicada, inclusive para os radiologistas. A gente tem 3 estruturas de suporte, basicamente: a fáscia endopélvica, o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Então, principalmente, os principais constituintes que a gente consegue abordar de forma direta por imagem é o músculo elevador do ânus, principalmente o componente iliococcígeo, e o pubo retal, que envolve, está vendo? Envolve aqui o reto, passa atrás do reto, se insere no pubis e cria um hiato pélvico que permite a passagem do reto, da vagina e da uretra. As estruturas ligamentares, e a fáscia endopélvica, normalmente a gente vê por sinais indiretos de alteração da morfologia ou do posicionamento desses órgãos. É importante a gente lembrar, e talvez aí esteja o papel da imagem na incontinência urinária, é que a fraqueza do assoalho pélvico, muitas vezes, ela é generalizada, ou seja, ela não é só no compartimento anterior, só da bexiga, e muitas vezes ela é clinicamente silenciosa, ou seja, afeta mais que um compartimento e é silencioso. Então, evita que você tenha uma falha terapêutica tratando o compartimento anterior e deixando uma patologia no compartimento posterior. Então, essa separação
pela anatomia, seja do compartimento anterior ou por especialização médica, já que às vezes ela procura o ginecologista, às vezes o urologista e às vezes o proctologista, é interessante você ter um exame que faça uma avaliação global. Então, aqui só para a gente demonstrar, o músculo elevador do ânus, ele se encontra, né, ele tem uma RAF mediana que determina a formação do platô elevador, né? Essa porção distal do músculo ilicoccígeo aqui, ele forma o que a gente chama de platô elevador. E o pubo retal, que está desenhado com essa linha vermelha, ele forma esse hiato, né, que a gente chama de hiato perineal, onde a gente identifica a uretra, a vagina e o reto. Então, o Colégio Americano de Radiologia fez uma avaliação criteriosa de pontuação e de efetividade desses métodos de imagem na detecção do assoalho pélvico. E o exame indicado, ou seja, o exame que conseguiu o melhor resultado, acho que você pode clicar aqui, tem um... Isso, é a DEFECO-RM. E a gente vai ver por quê logo a seguir. Mas a DEFECO-RM ela ganhou a melhor pontuação na avaliação tanto das alterações do compartimento anterior, médio e posterior, né? Pode passar. Aí, foi. Então, nosso protocolo de imagem é um exame relativamente, à exceção da injeção retal, de solução retal, que tem esse desconforto. É um exame relativamente rápido e simples, porque a gente vai fazer planos anatômicos, né, relacionados ao assoalho pélvico. Então, a gente tem um plano coronal, a gente vê muito bem a posição da bexiga e da uretra. O plano axial, onde a gente vê as estruturas de suporte da uretra e toda essa musculatura. E o plano coronal, aqui é a uretra também. Acho que isso aqui é um vídeo, pode passar também? E aqui a manobra de Valsalva, está vendo? A gente consegue fazer uma imagem dinâmica com a ressonância magnética. Pode passar. Aí. Então, do ponto de vista anatômico, a gente avalia muito bem essas estruturas de suporte uretral, os ligamentos puburetrais, periuretrais, suburetrais, paruretrais. A gente avalia muito bem a anatomia do músculo puboretal e dos músculos ilicoccígeos, ou seja, da musculatura elevadora do ânus, além do complexo esfincteriano anal. Algumas estruturas, como a face endopélvica, que tem mais ou menos 3 andares de suporte, a gente não consegue visualizar ela de forma direta, mas a gente avalia de forma indireta. Como? Ela funciona como se fosse uma rede, né? Como se fosse uma rede onde a bexiga se apoia, e a vagina se apoia, e a uretra se apoia. Então, quando a gente tem perda, e a gente começa a formar esse fundo de saco, esse aspecto em fundo de saco na bexiga, significa que você tem uma falha da face endopélvica. A mesma coisa, quando você tem a vagina perdendo o aspecto dela clássico em H, ficando abaulada, você mostra que você tem falha da estrutura da face endopélvica. Ou você pode ter uma visualização direta também, né, das estruturas musculares e algumas ligamentares, como os uretrais, tem a visualização direta. A gente repara a simetria grosseira entre o ilicoccígeo desse lado e desse lado. Ou seja, você tem um afilamento grosseiro, uma ruptura desse lado, uma falha de continuidade aqui no plano axial, aqui está o reto, a vagina, a uretra, desse lado normal e desse lado uma falha. Ou mesmo do músculo pubo-retal. Aqui o aspecto normal, o hiato alargado. Desse lado a gente vê o pubo-retal e desse lado a gente não vê. Então, a gente tem uma observação direta dessas lesões. Além dessa observação direta, a gente também cria linhas de referência, cria linhas virtuais de referência que se correlacionam com alguma estrutura anatômica. A principal linha é essa linha pubococcígea, que ela segue mais ou menos a orientação do platô elevador, que é exatamente esse encontro na RAF mediana do pubo retal, e ela serve como parâmetro para a gente avaliar a distância e para a gente graduar também a distopia, ou seja, o grau de descida desses órgãos no assoalho pélvico. E a gente vai classificar isso em leve, moderado ou severo, dependendo de quantos centímetros ela está abaixo dessas linhas, né? Aqui eu passei aqui. Existe também essa linha média pubiana, mas ela é muito menos utilizada, de um modo geral, e no nosso serviço a gente utiliza a linha pubococcígea. Então, como a gente mencionou, aqui está o platô elevador, e essa linha, que é traçada do bordo inferior do pubis à última peça coccígea, ela coincide. E esse platô elevador, para um assoalho pélvico normal, ele deve ter uma angulação máxima de 10 graus em relação a essa linha. A gente pode observar aqui que, durante o esforço evacuatório, a gente vê a distopia do colo uterino, do colo vesical, uma retocele e, além disso, uma verticalização significativa, maior que 10 graus, ou seja, uma fraqueza global do assoalho pélvico. Além dessas linhas, além da linha pubococcígea, a gente também usa a linha H e a linha M. A linha H
no plano horizontal, ela vai até a margem posterior da junção anorretal e ela representa exatamente o eixo antero-posterior desse ato, né? E a linha M, ela tem sentido vertical, perpendicular a essa linha pubococcígea, e ela representa o grau de descida do assoalho pélvico. Essa é a maneira que a gente apresenta o resultado. A gente, durante o estudo dinâmico, a gente tem imagem em contração, em repouso, com a contração esfincteriana, a manobra de Valsalva e a manobra, o esforço evacuatório. E assim a gente exibe, de um modo geral, esse resultado. Qual a importância da fase de evacuação? Por que a gente não faz só a manobra de Valsalva, né? Porque muitas vezes a gente se depara com essa situação. A gente vê aqui a imagem do repouso, a gente observa um aumento da linha H e da linha M, fala, tem uma fraqueza do assoalho pélvico, mas a bexiga está na posição normal, talvez uma mínima retocele anterior, e quando a gente faz o esforço evacuatório, uma cistocele grau 2 ou quase grau 3, eu não estou mensurando aqui, a gente vê verticalização no platô elevador, vê uma retocele muito maior do que a gente encontrava anteriormente. Por isso, a importância da fase evacuatória. Um outro caso, mostrando essa importância, a manobra de Valsalva, a gente sabe que está em Valsalva porque o teto vesical está abaulado para baixo, um aspecto relativamente normal, uma peritoniocele grande, prolapso de cúpula vaginal, paciente esterectomizado, a pequena retocele anterior e uma verticalização significativa do platô elevador. A gente vai passar por todas essas possíveis, tudo que a ressonância pode oferecer nessa avaliação. Então, nesses casos que o paciente, você decidiu que é incontinência urinária de estresse, você decidiu que que o responsável é o assoalho pélvico e você decidiu que você vai tratar de forma cirúrgica. Então, a gente pode reproduzir quaisquer angulações que venham a ser necessárias. A gente pode avaliar muito bem a hipermobilidade uretral, a uretra aqui no plano vertical, a uretra horizontalizada, perda do ângulo uretral anterior, com exame sem radiação, totalmente sem radiação, sem contraste venoso. O único desconforto é a introdução do gel retal. Situações que você tem obstrução uretral associada, ou seja, você tem uma cistocele que você inverteu o eixo da uretra, ou fez um kink na uretra, ou mesmo o colo uterino comprime, o colo uterino distópico comprime o colo vesical e determina obstrução, ao menos parcial, desse fluxo. Esse é um caso de uma paciente de 47 anos, com incontinência urinária de esforço. Esse é o exame. Pode clicar aqui no signo, por favor? Esse é o exame dela. Durante o esforço evacuatório, a gente percebe a cistocele, a hipermobilidade uretral, a retocele anterior e a verticalização do platô elevador, né? Além da distopia uterina também. Então, esse é um exame que a gente fez essa semana, em caráter especial até para essa aula, senão um exame descrito, uma cistografia, a gente normalmente usa a DEFECO-RM, mas a gente, no exame comum, a gente conseguiu efetuar essa imagem. Pode passar aqui, por favor? A gente encheu a bexiga, vê a complacência, vê a espessura da parede, vê o esvaziamento, a abertura da uretra, vê a bexiga enchendo novamente, olha, começa a relaxar e encher novamente, e vê o assoalho pélvico durante o esforço miccional. Então, além disso, o plano anatômico permite avaliar todas as estruturas ligamentares e musculares do assoalho pélvico. Essa paciente tinha uma urodinâmica, ela tinha uma bexiga hiperativa, ela foi tratada e ela ficou muito bem. O que mais pode ajudar? Outras alterações, como, por exemplo, divertículos uretrais, cistos vaginais, né? A gente pode ver aqui um cisto da glândula de Skinny, um divertículo periuretral, um cisto de Bartholin, um cisto de Gartner. Então, é muito fácil para a ressonância. A ressonância tem muito contraste tecidual, então facilita muito ver as estruturas de partes moles. Complicações do divertículo, complexidade, tamanho. Nesse caso, um cálculo grande, afinal a bexiga, a urina está retida ali, está parada, então tudo que acontece na bexiga, por exemplo, por estar com acúmulo de urina, acontece a mesma coisa, ou seja, formar cálculo, infectar ou lesões expansivas, né? Presença de fístulas, nesse caso aqui uma fístula vésico-vaginal, muito bem demonstrada pela ressonância, também sem contraste, sem nenhuma invasibilidade, nesse caso só a bexiga cheia, bebeu água e a vagina preenchida por líquido. Avaliação pós-cirúrgica, a ressonância consegue demonstrar muito bem
a imagem do sling. A gente consegue ver os braços do sling, acompanhando se a sua posição está normal, se existe alguma interrupção, e consegue avaliar muito bem o posicionamento desse sling no pós-operatório. Complicações já são um pouquinho mais difíceis, mas a gente vê um espessamento grande da malha desse lado, muito próxima da vagina, que está com a parede também espessada. Essa paciente, clinicamente, tinha uma extrusão, uma protrusão da tela para dentro da vagina. E, nesse outro caso, uma coleção em volta da tela, mostrando um quadro infeccioso. Bom, era isso. A gente vai discutir um pouquinho depois para ver se esse papel realmente cabe, né, à ressonância magnética. Obrigado. Bom, agora eu queria chamar o Dr. Luiz Amanha, que vai fazer a apresentação de casos clínicos relacionados à incontinência urinária e assoalho pélvico. E o Dr. Luiz Amanha é professor da Universidade Estácio de Sá, coordenador da preceptoria do internato da Unifeso, no Serviço de Ginecologia do Hospital Federal de Bom Sucesso. Obrigada, Amanha. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vim aqui só acrescentar um pouquinho, né? Foi me passado que eu tinha que apresentar 2 casos clínicos, né, ligados à imagem, e, na verdade, o que o Antônio falou, ele conseguiu sintetizar, inclusive, ele deu uma aula de anatomia aqui rápida e excelente, né? Ele conseguiu mostrar o assoalho pélvico com todos os seus detalhes. Poucas pessoas conhecem com detalhes, né, o levantador do ânus, né, e as suas funções, né? Quando ele citou o pubo retal, o ilicoccígio, né, o pubo coccígio, eu fiquei até emocionado, porque, na verdade, pouca gente fala, inclusive, correto, né? Então, foi muito boa, né? E a questão da defeco-ressonância também, ele abordou muito bem, entendeu? Eu faço defeco-ressonância naqueles casos duvidosos, que eu tenho dúvida, eu peço a defeco-ressonância. Bom, mas aqui nós vamos falar um pouquinho de um assunto realmente polêmico, né? Sem consenso, né? Foram 2 casos clínicos, são casos clínicos antigos, são pacientes que eu operei quando eu era da UERJ, 2007, 2006, por aí, 2008, mais ou menos nesse período, tem mais de 10 anos, né? Na época que a gente não pedia defeco-ressonância, nem tinha isso. E esses 2 casos clínicos foi da prova da UERJ, que eu fui da banca de médico, né? Então, eu elaborei 10 casos clínicos, eu trouxe 2 casos clínicos que constaram da banca da prova de médico urogineco para a UERJ. Então, na verdade, vou descer. Sobre o estudo urodinâmico, né? Muita gente pede o estudo urodinâmico e, quando o exame chega, não sabe nem interpretar, né? Vai lá o diagnóstico lá embaixo, né? Ver qual foi o laudo que foi dado, né? E aí a gente começa a questionar várias coisas, né? Quando se trata de um prolapso, por exemplo, basicamente, o que vem numa urodinâmica? Quem faz urodinâmica aqui? Você faz, né, Francisco? Então o Francisco, ele faz muito bem a urodinâmica. E, na verdade, quando você recebe um laudo de uma urodinâmica, num prolapso, basicamente quase com um laudo igual, né? É uma obstrução infravesical, né? É uma fluxometria baixa, né? de um fluxo baixo, né? 5, 7, 8 milímetros por segundo, uma paciente que não consegue realmente urinar, e se tem as contrações inibidas ou não, ou se tem uma hipocontratilidade. Isso aí é que realmente, às vezes, é importante você pedir também quando você tem dúvida, principalmente no seu exame clínico, né? O exame clínico, o Antônio falou muito bem, ele é assim, muito importante, fundamental, você fazer o exame clínico, a anamnese. A paciente tem que falar como é que ela urina, ela tem que contar a vida dela, você tem que fazer o diário miccional e tem que fazer um exame clínico. O exame clínico talvez seja o mais difícil para muita gente, porque os defeitos do assoalho pélvico são em torno de mais ou menos 8 defeitos. Né? Você detectar defeito por defeito ali, saber examinar os defeitos, se a paciente tem uma cistocele, né, um prófilo de parede anterior, se o defeito é central, se o defeito é paravaginal, como saber fazer esse exame, né? Se esse útero desce
no esforço, se não desce, você deve puxar esse útero no consultório com pinça? Não deve puxar, mas a paciente tem que fazer um esforço para saber quanto desce. E você, às vezes, se vê surpreendido na cirurgia, né? Que o paciente que tinha um grau 2, quando você vai operar, ela passa para um grau 4. Né? Aí você, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui? Eu não tinha nem combinado com ela, e você nem sabe o que você vai fazer. Você não tinha combinado de gerar o útero dela, você tinha combinado de fazer um períneo. Né? O que fazer agora? Preservar aquele útero, tirar aquele útero? Né? Eis a questão. Então, são ainda assuntos ainda sem consenso, tirar o prolapso, tirar o útero, deixar o útero, né? Fazer o estudo urodinâmico no prolapso ou não fazer o estudo urodinâmico no prolapso. Né? Não há consenso, é uma particularidade de rotina de cada um. Eu vejo isso por dois aspectos. Eu vejo pelo aspecto prático e vejo pelo aspecto jurídico da questão dos planos de saúde. Você vai operar uma incontinência urinária, se você não fizer um estudo urodinâmico, logicamente, eles não vão liberar a paciente para operar. Se você vai fazer um prolapso, você tem, pelo menos, minimamente, mandar uma ultrassom, né, de um prolapso de cúpula, que a paciente, provando que a paciente não tem mais útero. Não vai acrescentar muita coisa. Eu peço ultrassom para saber se ela tem alguma massa, se ela tem alguma tumoração, para eu operar com tranquilidade. Então, assim, às vezes o exame você pede, mas, na verdade, não precisa pedir. E a questão da judicialização, a gente sabe, quando a gente opera uma paciente, dá problema depois, a primeira coisa que vão lá perguntar, cadê a urodinâmica? Não fez a urodinâmica? O paciente está com estenose, está retendo, por que botou tela? Por que não colocou tela? Por que fez burst? Né? Eu tenho um caso lá no CREMERG, que a paciente foi processada porque fez um burst. Ela tratou a paciente da incontinência, a paciente ficou ótima, só que a paciente não queria, fez um burst laparotômico, a paciente não queria uma incisão. E a amiga dela fez um sling, ficou boa igual, então ela questionou, o médico entrou no CREMERG também, logicamente o CREMERG absolveu a paciente, a colega, né? Mas porque elas fazem isso, às vezes ela entra no CREMERG para pegar o processo do CREMERG e ir para a civil, para conseguir um resultado melhor. Né? E a gente é malandro, a gente sabe que não é bem assim que a coisa deve funcionar. Bom, basicamente, no estudo urodinâmico, nós vamos fazer o estudo da fluxometria, é como a paciente urina, saber o fluxo dela. O segundo passo é a cistometria, são a pressão, ver a qualidade de enchimento daquela bexiga, se ela perde durante o enchimento, né? Se ela tem as contrações involuntárias, e medir essa complacência da bexiga. Bom, então a fluxometria é o primeiro exame, depois o estudo miccional, em que você pode, inclusive, medir o volume residual. Então, as pacientes, às vezes, têm hipocontratilidade, ela não vai contrair aquela bexiga, então ela vai ter um volume, às vezes, alto. A cistometria, é a capacidade que a paciente tem de armazenar, né? Então, a paciente que armazena pouco porque ela está contraindo durante a fase do exame. Então, você vai saber se ela tem incontinência, se ela tem contração involuntária, se ela tem hipocontratilidade. Isso vai influenciar muito na sua conduta, né? Se ela tem a sensibilidade dela está aumentada, tá? E se a complacência dela está adequada ou não. Às vezes a paciente tem uma complacência pequena, a bexiga não enche, então ela urina mais vezes. Opa! Deve-se reduzir o prolapso durante o exame? Como reduzir o prolapso durante o exame? Eu não sei como é que o Francisco faz para fazer as urodinâmicas nos prolapsos dele, mas você tem que reduzir para saber se a paciente tem incontinência oculta ou não. Né? E como reduzir? Né? Você reduz como, Francisco? Hein? Mas com o quê? Com o quê que você libera? Com os próprios dedos. Ah, você faz com o dedo. Então, assim, essa eu não conhecia. Bom, tem gente que usa pessário, tem gente que usa o Breschke, tá? Tem gente que usa um OB, um Tampax, né? E tem várias formas de você fazer isso aí. Né? Foi feito um estudo que mostrou que a urodinâmica, tá? Ela tem uma prevalência de apenas de 29%
de efetividade no diagnóstico da incontinência urinária. E o exame clínico, né, bem feito a anamnese e tal, 19%, tá? Com um índice de prevalência de 0,01, ou seja, 19% para 29% não fica muito distante, né, de você não fazer o exame de urodinâmica, você não está pecando, não está deixando de fazer um exame que seja muito importante. Bom, esse aqui foi um estudo feito, tá, que mostra o impacto pré-operatório da urodinâmica nos prolapsos. Então, depois da urodinâmica, houve mudança no plano de tratamento, tá, em 44%, tá, principalmente porque revelou a incontinência oculta, tá, e apenas 12 casos, um N de 12 pacientes em 300 e poucos casos de prolapso. Então, assim, a incontinência oculta, ela vai de 15%, 12% até 36%. Não existe ainda um estudo randomizado, multicêntrico, bem desenhado, que demonstre realmente qual é o grau dessa incontinência oculta. Ela existe, né? O que fazer, né? E casos que não teve influência, 39%. Bom, então eu vou mostrar o primeiro caso. Primeiro caso, uma paciente que foi operada pela gente lá no Pedro Ernesto, 64 anos de idade, branca, viúva do lar, queixa principal, está saindo uma bola pela vagina. A história da doença informa prolapso genital há 3 anos, que piora os esforços naturais. Relata 7 intervenções cirúrgicas. Ela foi operada 7 vezes desse prolapso, tá? Um prolapso de cúpula. Para a correção do prolapso vaginal, sem sucesso, e agravou no último ano. Exame ginecológico, menarca aos 11 anos, início de vida sexual aos 20, gesta 3 para 3, menopausa aos 44 anos, menopausa cirúrgica, que ela fez a esterectomia, nega incontinência, realizou esterectomia há 20 anos, por miomatose. Informa que após o prolapso genital, quando foi indicada a perinoplastia convencional, cirurgia com recidiva, e novamente submetida a novos procedimentos, totalizando 7 prolapsos. Então, assim, ela começou com burst, na verdade, quando ela fez o prolapso. Tem muita gente ainda que faz a cirurgia de burst para prolapso. Não está errado fazer um burst para prolapso, só não pode esquecer que você vai levantar essa vagina. Quando você levanta essa vagina, você abre espaço para uma enterocele. Então, geralmente, esse burst ele deve ser associado à oclusão do fundo de saco, deve ser feito moscovite junto, né, para você não ter a enterocele. Ela recidivou. Aí, o mesmo colega fez uma promonto na paciente, ela recidivou. Aí, fez uma cirurgia com tela, ela recidivou. Aí, fez um novo períneo, já um outro colega recidivou. Eu sei que ela chegou no Pedro Ernesto com 7 cirurgias realizadas. No exame de clínico, presença de volumoso prolapso, caracterizando por uma enterocele central volumosa, notando-se na parede mínima, você não via, praticamente ela não tinha vagina. O que acontece? As pacientes são sucessivamente operadas, vão tirando a vagina da paciente, e vagina não é igualzinho cabelo que cresce, né? Você tira a vagina não cresce de novo, né? Ela pode esticar, o que aconteceu ali, ela foi esticando, acabou deixando de ser vagina e passou a ser um peritônio. Vou mostrar a imagem. Na redução, notamos que o peritônio, você via as alças por transparência. Você via a alça na cavidade abdominal. Não visualizamos perda de urina na manobra de Valsalva. Exames complementares. Fizemos um ultrassom. Então, aqui, olha. Isso aqui é a enterocele. Se você olhar aqui, praticamente isso aqui é um peritônio. Vocês não estão vendo vagina aqui. Isso aqui é em repouso, olha. Tudo isso aqui é em repouso. Então, isso aqui, olha, esse anel aqui, isso aqui é o peritônio. Aqui é o peritônio por transparência. A vagina dela terminava aqui, ó. Isso aqui tudo era peritônio.
ela não tinha vagina, paciente. Ela não tinha vagina mais. De tanto ser, foi operada, ressecando vagina, acabou sem vagina. E nós optamos lá no Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, na época, a gente não fazia cirurgia com tela, com nada. Eram cirurgias convencionais que a gente usava. Eu optei, eu e a colega, que trabalhava comigo na quarta-feira, Adriana, optamos por fazer um Macau. Então, fizemos um Macau. O Macau é uma cirurgia em que você resgata o ligamento uterosacro. Tem muita gente que fala que o ligamento uterosacro ele deixa de existir quando é feita a esterectomia. Não é verdade. Você tem como abordar o ligamento uterosacro. Tá? Tem um macete para você reconhecer o resquício do ligamento uterosacro, tá? Que não é uma cirurgia difícil de ser feita. Eu faço rotineiramente nos casos de prolapso, que você sempre ganha um fechamento desse ato genital e, com isso, você evita a enterocele. Essa é a urodinâmica que ela fez anteriormente, um padrão intermitente, na fluximetria. Você vê que ela urina, né, aos pouquinhos, por causa do prolapso. Esse é mais ou menos um padrão, né, geral, né, que você tem na urodinâmica, um padrão de a paciente urinar intermitentemente. Tá? Esse é o POP dela, a quantificação do prolapso de 6 meses do pós-operatório. Um Azão Azinho de -3, se refere ao ponto da parede vaginal anterior. O BA, né, que é igual, quando o BA é igual a A, significa que ela não tem prolapso de parede anterior. Você seguia pelo BA. O ponto C é o ponto de cúpula ou de colo, ali seria de cúpula, né, -6. O hiato genital de 4, a gente reconstruiu o períneo dela, o hiato, o corpo perineal. O corpo perineal ficou com 3 centímetros. CVT, o comprimento total da vagina de 6. A parede posterior anterior, aliás, a parede posterior com -3, o ponto AP, e o BP, -3. Essa paciente não tinha retocele. Então, quando você aborda um prolapso, e o ponto D 0, né? Porque ela não tem útero. Então, quando você aborda um prolapso complexo, você tem 8 defeitos. E você tem que saber reconhecer esses 8 defeitos. Às vezes, a paciente não tem nada no posterior. Tá? Mas, às vezes, você, com esforço, você vai ver que ela vai ter uma retocele alta lá em cima. E essa retocele é a parede posterior. Às vezes, ela se confunde com a enterocele. Né? Então, você tem que corrigir a retocele alta. Como é que você faz isso? Você tem que descolar toda a parede anterior, não fazer o períneo tradicional e tentar resgatar o fascia lá em cima. Às vezes, o fascia ele recolhe, como se fosse uma persiana. Ela sobe. O fascia posterior sobe. Tá? Ele desce. Né? Ele desprende lá de cima e desce. É uma persiana. Então, você tem que levar esse fascia lá em cima de novo. Né? Não adianta você fazer o períneo. Né? Você faz lá, faz a aproximação do levantador, e, na verdade, isso é uma forma de você fazer apertar ali mais a parede posterior, mas não adianta. E depois ela vai ficar com um anel, vai ficar com um períneo angustiado, que você aproximou os levantadores, e vai continuar com o problema dela, que você não corrigiu, não fez a fascioplastia. Zamanha, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu acho que, dentro de tudo que você está falando, o que fica para mim, eu acho que a plateia é diversificada, mas, assim, falando como ginecologista, eu acho que o prolapso genital, de uma forma geral, ele é um grande desafio para o ginecologista, principalmente quando a gente está falando de prolapso de cúpula. Concorda? O tratamento dele é complexo, é difícil, né? Telinde, né? Todo mundo sabe quem é Telinde, né? Telinde desistiu de fazer prolapso na vida dele, profissional, né? Ele falou: nessa cirurgia eu não opero mais. Ele teve tanto insucesso na época, né? Em 1940, que ele desistiu de fazer cirurgia de prolapso, porque ele tinha muita recidiva. Eu também já tive muita recidiva também. Né? A gente tem que sempre que dizer o que acontece com a gente. Já tive recidiva, tive que operar a paciente também mais de 2 vezes, ficou bem depois, mas é sempre comum a gente ter uma recidiva no prolapso. Por quê? Porque você, às vezes, não faz um diagnóstico correto. Segunda coisa, o fascia ele vai empobrecendo com a idade, você não consegue recuperar um fascia, ele vai ficando fino, e é difícil você identificar o fascia, às vezes. Né? Quando você tem um prolapso, por exemplo, de parede anterior,
Nem sempre a cirurgia de períneo normal vai corrigir aquilo ali. Então, acho que uma coisa importante, porque, primeiro, a gente está discutindo um pouco dessa questão da incontinência urinária, dos métodos, enfim. O que a gente vê muito também é que a paciente acaba sendo tratada, por muitos de nós, da mesma forma para tratar problemas diferentes. E muitas vezes a gente não tratou o problema base dela e aí ela vai sendo submetida. Basicamente, o problema que eu vejo maior é o posterior. Então, nesse caso, você acha que pacientes que têm... a gente está falando de imagem aqui no que diz respeito, por exemplo, à urodinâmica. Quando você vai tratar um prolapso genital, porque a gente já sabe que, muito provavelmente, você vai encontrar uma urodinâmica que não vai te acrescentar muita coisa, salvo se ela também já tiver outra queixa que você resolva tratar uma urgência que ela tenha, né, prévia à cirurgia. Mas, nesses casos, você não pede a urodinâmica, pergunto. E a segunda questão, em não pedindo a urodinâmica, a gente é uma questão de fluxo, você corrige profilaticamente essa incontinência? Como você lida com... Não, eu não corrijo. Olha só, primeira coisa, não há consenso. Tá? A coisa de 15 anos atrás, nos Estados Unidos, era muito comum você fazer a correção profilática com tela, com sling, nos casos de prolapso. Tá? Muitos lugares, os americanos, os estados, cada um tem a sua conduta, né? Tem a questão dos processos médicos e tal. Então, tem alguns lugares que faziam a correção da incontinência urinária profilática junto com o prolapso. A meu ver, né, com o passar do tempo, né, isso às vezes se a paciente tiver uma hipocontratividade, você vai piorar a situação da paciente, né, e você, em apenas 20 a 30%, você pode corrigir aquela incontinência se ela tiver. Porque a incontinência oculta, Kátia, é 16 a 30% de casos. Então, você vai usar uma tela profilática para tentar acertar, entendeu? Numa coisa que você não precisaria usar, entendeu? E tem a segunda coisa. Você tem que fazer realmente no exame clínico, né, e no pré-operatório, até colocar num consentimento informado, que ela poderá ter incontinência urinária. Você não está tratando a incontinência urinária dela, né? E ela poderá ser reabordada para tratar a incontinência urinária. E os meus últimos prolapsos que eu tenho feito, aí, em 2, 3 anos, eu não tenho visto incontinência urinária no prolapso. Eu reduzo o prolapso no consultório, manualmente, com a pinça de Cherron, peço para ela tossir. Se ela, por acaso, perder urina nessa minha redução, opa, ela tem alguma coisa ali, ela tem incontinência. Tá. Provavelmente um defeito esfincteriano. Uma pergunta que o Bispo Antônio está aqui do lado. Imagens lindas, né? A imagem de assoalho pélvico, acho que é realmente, para a gente que lida com a cirurgia vaginal, acrescenta muito. Mas, assim, fica uma pergunta, a aplicabilidade real da ressonância magnética na cirurgia vaginal. Vou falar. Né? Então, acho que... porque eu acho que, de qualquer forma, a gente não pode esquecer que é fundamental o bom exame clínico, né? E em que momento você, por exemplo, usa a ressonância para te agregar Então, olha alguma só, coisa? eu acho que sim, que a ressonância magnética, o Antônio pode discordar, ela tem uma indicação precisa, que é as pacientes que já foram operadas, né? São pacientes já operadas, né, que já foi muito mexido ali, então, realmente, a avaliação do platô, que ele falou da linha H, é muito importante você avaliar com a defecografia. E, geralmente, quem faz as minhas ressonâncias com defeco é a Alice, geralmente ela me liga, a gente discute, né, e discute bastante o caso, né, e geralmente são casos que a paciente já foi operada. Então, eu peço a defeco nesses casos, não peço em outros casos. Kátia, eu prefiro abordar a paciente, examinar ela bem no consultório, né, eu uso uma pinça de Cherron e abro a pinça e, lateralmente, eu empurro o que o Antônio faz. Com o dedo, eu faço com a Cherron para ver se o defeito é anterior ou se o defeito é central ou se o defeito é paravaginal. E, principalmente, tem que levar em conta a rugosidade da vagina anterior. Se ela tiver rugosidade, aquele defeito não é central, aquele defeito é paravaginal. Se aquele centro da vagina estiver liso, provavelmente o defeito é central. Ela perdeu fáscia na região central. Se ela tem rugosidade, ela não tem o fáscia roto anteriormente, mas tem ele desprendido do arco tendíneo. Aí você vai ter que descolar a vagina lateralmente,
não é, é um lugar que realmente não sangra, tem muita gente que tem medo de sangramento, ali praticamente não sangra, você vai colocar um breque, né, protegendo a bexiga, vai sentir o arco tendíneo com o dedo, pinçar com Allis e passar 3, 4 vicris de cada lado. E juntar o vicril no fáscia, que está perto da região central. Deixa reparado, depois, no final, você aperta. Aí você vai fazer como se fosse um burst, ao contrário, né, pela via vaginal. O burst, basicamente, é isso também. Né? Você vai lá no fáscia, na submucosa, e fixa no arco tendíneo. Se fixa lá em cima, na linha branca. Né? Quando eu falo arco tendíneo, é a linha branca, né, que muita gente fala linha branca. Né? Então, a correção do defeito paravaginal pela via vaginal é na fixação no arco tendíneo. Você faz pela via vaginal. Tá? E por cima, você faz com o burst. Faltam 5. Do último caso. Tá? Esse é o resultado final da paciente, tá? No dia da cirurgia. Tá? Ela ficou com o C-6. O segundo caso, a paciente de 73 anos, é um prolapso que a gente pega habitualmente, né? No dia a dia. Né? Vocês podem ver que a bexiga está aqui. Ó. Isso aqui é a bexiga da paciente. Isso aqui tudo é enterocele da paciente. Então, vocês podem ver que o defeito, ela tem um defeito apical, que é o colo do útero, é enterocele, e tem um defeito anterior e também de parede posterior, que não dá para ver aqui. Tá? Sensação de bola, praticamente é a mesma queixa para todas. Né? Peso no baixo ventre, porque o peritônio estica, ela tem aquela sensação dolorosa pelo esticamento do peritônio, que é a dor pélvica. Esvaziamento incompleto, ela vai várias vezes ao banheiro, porque ela não consegue esvaziar totalmente. Constipação, o paciente tinha constipação, que é uma das coisas prevalentes. Diabética tipo 2, nega as cirurgias anteriores, menarca aos 12, menopausa a 21 anos, gesta 7 para 2 partos normais, 6 abortos. O parto normal, a gravidez em si, já é um fator grande, né, para deixar a paciente com prolapso. Tamanha. Volta ali um instantinho. Acho importante porque a plateia tem gente que é clínico. Ah, é? Então, Tá, porque a gente está num linguajar... Eu estou então, falando assim, de pop aqui, eu estou achando que todo mundo... Não é todo mundo GO. Então, Tá. assim, porque eu acho importante, quando a gente está falando isso, voltando, do porquê Sim. a importância do exame clínico, porque, por exemplo, você, como falou ali, você está olhando algo prolapsado, que se você não faz um exame clínico adequado, você não consegue fazer um diagnóstico que ali eu tenho colo do útero, tenho enterocele e tenho bexiga. Ou seja, eu tenho 3 coisas juntas, e se eu só tratar uma, eu vou tratar de forma inadequada. Sim. Então, está aí, assim, mais uma vez, a gente voltando à questão que é fundamental o diagnóstico com o exame clínico. Tá, então, só para resumir, isso aqui é um prolapso complexo, grau 4, tá? Grau 4, né? A classificação do POPQ, né? Tem a Baden-Walking, que era antiga, que a gente sempre usou há muito tempo, e agora se usa a quantificação do prolapso. Você consegue quantificar pelas medidas. Então, vocês podem ver que a bexiga dela desceu lateralmente, tem centralmente também alterada. Tá? E essa bola volumosa aqui embaixo é alça intestinal. Quando a gente abre aqui, se a paciente tiver com pressão abdominal aumentada, vai sair intestino para fora. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Então, realmente, é um caso que você tem que decidir o que fazer aqui, né? Fazer uma esterectomia ou preservar isso aqui. É um grau 4, gente. Eu não preservo o grau 4. Tá bom? Grau 4, nem por promonto, nem por fixação com tela ou sem tela. De qualquer jeito, não tem como a gente preservar. Eu não consigo entender como alguém consegue preservar isso aqui. Entendeu? Então, eu faço uma esterectomia e faço um saco espinhoso bilateral, uso um cápio-fio, né? Ou faço uma vaginectomia, ou faço uma copoclese. Copoclese também é uma cirurgia que tem que ser discutida com a doente. Você fecha a vagina da paciente, você faz 2 retângulos, um embaixo e um em cima, e sutura os retângulos. Com isso, você coloca toda a vagina para dentro, inclusive o colo do útero para dentro. Tá? 2 minutinhos. Hein? 2 minutinhos. Uhum. Tem 2 minutos. Ah, tá acabando. Bom, esse é o POP, né? Muita gente, desculpe, né? Eu achei que a plateia fosse de ginecologista. Isso aqui é a quantificação do prolapso, né? Ela tem uma bexiga, um prolapso. Olha, BA é o ponto máximo. BA é isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó.
onde a bexiga ela foi mais para fora, tá? BA. O ponto C é o ponto do colo, a gente mediu, tem 7 centímetros para fora, tá? Esse aqui é o comprimento do períneo, a parte perineal, que seria a distância da fúrcula vaginal, do ímen, até o ânus, e a parte posterior. E D, por que D? Porque ela tem fundo de saco. Tá? Então, quando a paciente ela é esterectomizada, esse D ele não existe mais. D, então, você só tem quando a paciente tem colo do útero. Então, os exames da paciente, ultrassonografia mostrando o útero bem pequenininho, normalmente essas pacientes têm um útero pequeno mesmo, entendeu? E isso aí, como era uma questão de prova, né? Eu deixei as perguntas, né? Que estadiamento a paciente tinha, qual o tratamento que você poderia indicar, se tinha uma técnica que você optaria e quais os exames não solicitados poderiam indicar procedimento complementar. Então, assim, isso é uma questão de prova, eu trouxe um caso clínico e foi uma questão de prova. Nesse caso aqui, foi feita uma esterectomia com fixação do ligamento saco espinhoso bilateral. Poderia também ser feito uma cal. Esgotado, tá bom. E essa cirurgia de cápio que eu tenho feito, você fixa no ligamento saco espinhoso. O Antônio falou muito bem, né? Os músculos da pelvis, né? O diafragma pélvico, os músculos, né? Aqui é a divisão do pubococcígeo e esses 2 ligamentos aqui fortes que a gente fixa a cúpula vaginal nele. Bom, conclusão, para terminar. Identificação da incontinência antes da cirurgia é melhor do que fazer uma cirurgia profilática. Tratar a incontinência e o prolapso em um procedimento único pode ser benéfico para o paciente. Isso somos considerando, né? Paciente com incontinência urinária leve e moderada deve se beneficiar com tratamento conservador. Pode-se informar e incluir no consentimento anormalidades identificadas previamente. Estudo de novo pode identificar um detrusor hipocontrátil ou hiperativo. Essa é uma das importâncias do estudo urodinâmica e pode auxiliar na avaliação prognóstica da cirurgia. Anamnese, exame clínico, diário miccional, exame clínico faz o diagnóstico em 90% dos casos. Questões: a comprovação para os planos de saúde e a judicialização. Então, isso aí, na verdade, você muitas das vezes faz a urodinâmica porque o plano de saúde vai pedir se você está realmente operando com indicação ou não. E segunda coisa, a judicialização. Depois, o questionamento jurídico, né? A paciente vai atrás de você. Final. Pode perguntar. Bom, uma perguntinha. Em relação à questão da necessidade em planos de saúde, no tratamento do prolapso, eu não necessito apresentar exame de imagem nem urodinâmica, prolapso vaginal. Sim. Tá? No tratamento de prolapso genital, é a mesma coisa. Eu não preciso apresentar, para não ficar dúvida para os colegas que estão em consultório, né, que podem ter essa dúvida. Se eu tiver que fazer a solicitação, eu não preciso, até porque, como a gente sabe que é uma questão dinâmica, às vezes a paciente só vai ter um prolapso muito maior quando determinadas manobras são feitas, a ultrassonografia ou qualquer outro exame se faz desnecessária. E também não há necessidade de fazer a solicitação para cirurgia vaginal, quer seja para o tratamento do prolapso, amputação de colo uterino, da urodinâmica. Eu estou só fazendo esse fechamento. Então, acho que, para mim, o que fica aqui, acho importante, até porque a plateia é diversificada, é que, por exemplo, a ressonância pode, sim, me ajudar. Mas eu entendo, e você também mencionou... Nos casos, isso, já que o paciente já foi operado. Bem selecionados, complicados, em que você precisa fazer um diagnóstico melhor e ter uma ideia da abordagem cirúrgica daquele paciente. Isso aí. E pacientes também com complicações de tela, né? Porque a gente, agora, o pessoal... a gente tratava muito com telas para defeitos no assoalho anterior, que era para tratamento da queda da bexiga, e se usava a tela também para tratamento das retocélias e tal. Isso veio sendo proscrito, né? Mas a gente ainda tem... Agora você tem as pacientes que já colocaram as telas, né? E hoje você ainda usa o Slink, que são telas para tratamento da incontinência urinária de esforço. Então, quando você eventualmente tem uma complicação, acredito que a ressonância seja um método... Acho que as complicações pós-operatórias e as falhas terapêuticas, perfeito.
A única dúvida que eu fico é em relação assim, ao exame físico muito bem feito, a anamnese muito bem colhida, né, antes dessa decisão, sendo a ressonância um caminho, talvez, um pouquinho curto para essas informações de uma forma mais documentada. E, em especial, na questão do reto, da invaginação reto-retal, porque isso, eventualmente, pode passar desapercebido se o exame não for muito adequado. E a paciente pode não estar queixando disso, né? Pode estar dizendo que tem incontinência urinária, baula, mas ela não diz que ela tem uma evacuação incompleta, que trava, porque tem que ser muito bem colhida a história, né? Então... Perfeito, Antônio, perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Ginecologistas? Né? Antônio? Valéria? Tereza? Vou fazer uma pergunta para o Coutinho. Eu faço muito urodinâmica e eu tenho recebido cada vez mais pacientes femininas com obstrução infravesical. Não secundárias, por incrível que pareça, a gente sabe que a principal causa de obstrução infravesical hoje em dia é heterogênica pelos slings e tal. Mas sem nenhuma causa específica, sem estenose, sem nada. A ressonância pode ajudar a esclarecer esses quadros de obstrução infravesical? Eu acho que sim. Eu acho que você identifica divertículos, identifica cistos, identifica, se for o estudo dinâmico, principalmente com a DEFECO, você vê a hipermobilidade, você vê o kinking da uretra, você vê o prolapso, que no exame físico, sem o esforço, não está comprimindo e com o esforço comprime. Eu acho que, nessa situação específica também, por ser um exame relativamente inócuo, né, acho que, do ponto de vista de imagem, pode ajudar. Não sei em termos de desfecho, né, se há necessidade, mas, do ponto de vista de imagem, acho que pode mostrar com muita clareza. Obrigada. Obrigada, Zamãe. Obrigada, Antônio Coutinho. Bem, eu agora queria chamar o doutor Antônio Coutinho para falar sobre investigação por imagem na endometriose. Passando a palavra a ele. Obrigada. Alô, isso. Bom, tudo bem. Agora um tema muito mais confortável para mim, né? Assim, endometriose, eu tenho a minha paixão, é uma coisa que eu sou um profundo apaixonado por essa patologia, e tudo isso começou, esse slide tem 2 considerações a fazer, tudo isso começou quando eu ainda era um R1, vasculhando lá os arquivos, e encontrei um clistel opaco e na capa estava escrito endometriose. Todo R1 quer testar seu staff, né? Levei para o Dr. Max Amaral, pendurei a radiografia, ele não demorou 2 segundos e falou endometriose. Aquilo me chocou. Como é que ele podia dizer que aquilo era endometriose? Eu não sabia que era uma coisa submucosa, que essa lesão não era da mucosa naquela época, era uma lesão de fora, né, comprometendo a parede anterior do reto. E desde esse dia, então, a gente ficou muito focado e querendo aprender mais sobre essa doença. Em aprender essa doença, né, todo novo método ele tem essa curva, né? Em algum momento, e eu me lembro que nessa época também comecei a fazer ressonância no meu R3, e isso em 98, mais ou menos, e era engraçado, porque se ele tinha visto essa endometriose aqui, como era possível a gente não ver essa endometriose na ressonância? A ressonância na pelve tinha um movimento muito pequeno, 90% do exame de ressonância era neuro e ortopedia. Então, certamente, passava doença que a gente não conhecia, a gente não via. E quando a gente começou a ver e estudar, caiu a imagem. Quando a gente começou a ver e estudar, a gente começou a ver demais também. A gente começou a exagerar, começou a achar que tudo era endometriose, começou a criar um problema danado. Aí falou, pô, será que a gente não sabe ver isso? Aí a gente começou a minimizar também. Aí a gente começa a errar para menos. Tem doença e a gente não diz. O clínico reclama, fala, pô, mas ali não era, aqui era. E agora eu acho que a gente está entrando num patamar que a gente sabe o papel, a gente sabe as nossas limitações, e é isso que a gente vai tentar demonstrar. Também achei o tema muito relevante. Acho que, para o clínico, de um modo geral, esse é um tema incrível. É uma prevalência enorme de pacientes com endometriose, especialmente pacientes com problema de fertilidade ou com dores pélvicas.
Essa semana ainda comentava aqui, fui fazer uma esterossalpingografia numa paciente que, em lágrimas, chegou até me sensibilizar, disse que levou 8 anos de fazer o diagnóstico e que o profissional de saúde que a atendia dizia que ela tinha problemas psicológicos ou mentais, né? Então, ela ficou realmente muito abalada e eu também fiquei bem sensibilizado com isso. Então, a endometriose profunda, principalmente no caso da ressonância magnética e da ultrassonografia, é o nosso principal papel, né? Assim, a gente vai discutir um pouquinho para frente a questão da doença peritoneal ovariana, mas, assim, sem dúvida, a mensagem que fica para casa é a endometriose profunda, né? O papel da imagem da endometriose profunda. A clínica é muito importante, né? Porque, assim, você tem que saber qual paciente você vai tratar, se você vai investir ou não. Muitas vezes você vai fazer uma analgesia, vai fazer uma medicação e ela vai ficar muito bem por anos e anos e anos, mas você tem que levar em consideração o desejo de engravidar. Ela pode hoje não querer, mas daqui a um tempo querer. Então, avaliar o momento certo de você solicitar esses exames. Existe uma coisa também muito ingrata, né? Que esses pacientes que têm dor pélvica crônica, em especial de menorreia e dispareunia, mas nem sempre o grau de lesão está relacionado com as queixas. Às vezes você tem muita doença numa paciente oligossintomática e você tem um mínimo de doença numa paciente super sintomática. Como isso pode acontecer? É só a lesão estar num nervo. Pronto, está inflamado, e ela vai ter muita dor e você, às vezes, não vê quase nada. Então, é uma doença que tem essas características do ponto de vista clínico. Mas, por outro lado, assim, se a gente for acompanhar a sensibilidade do exame clínico, é muito alta, você está vendo? A sensibilidade aqui, ó, próxima do ultrassom, até, tá vendo? A especificidade, claro, um pouco mais baixa. E isso é muito importante para a gente, principalmente naqueles casos, quando fala, ó, aqui está duvidoso, é borderline, porque tudo que tem 10 centímetros, um dia já teve um dia já teve meio. Então, talvez a gente esteja fazendo a ressonância naquele dia que está com meio centímetro. E pode ser difícil para a gente, se você não me disser, tem um ponto doloroso no ligamento pterosacro esquerdo. Eu vou ter outro olhar. Eu vou valorizar mais ou menos de acordo com a clínica. Essa é uma vantagem do ultrassom. O ultrassom pode tocar o local, né? Então, isso também ajuda. Esses são os métodos de imagem, de um modo geral, empregado, e a gente vai tentar se concentrar um pouco nos aspectos da ressonância e da ultrassonografia, mostrando seus prós e contras e mostrando alguns casos. Como eu só faço ressonância, eu tenho o viés, né, de puxar a sardinha para o meu lado. Mas o nosso grupo também, a Cris e a Iris, que fazem ultrassom, fazem a mesma coisa do lado de lá. E, no final, a gente vai ter uma conclusão sobre isso aí. Bom, a endometriose tem uma outra particularidade interessante, né, que são doenças com aspecto distinto, né, assim, nem parece ser a mesma histologia, né? Uma é a forma mais glandular, por outro lado é mais fibroso, mais estromal, e tem aspectos de imagem assim, muito distintos, embora sejam a mesma doença. Nós vamos começar a falar da forma ovariana, e é claro que a ultrassonografia tem uma sensibilidade alta, principalmente para esses cistos maiores que 2 centímetros, então, tem uma sensibilidade muito alta. No entanto, às vezes, imagem, usando uma metáfora que eu gosto de usar, você tem um copo com um líquido transparente, né? O que é isso? É água? É álcool? Depende. Se for na mão de uma criança bebendo, deve ser água. Se for na mão de um colega etilista, deve ser álcool, né? Então, a clínica, o exame físico, tudo isso contribui para essa interpretação, porque tem situações que as imagens são muito parecidas. Como nesse caso, por exemplo, você tem várias lesões ligeiramente recogênicas, essa aqui um pouquinho mais, talvez alguns foquinhos aqui dentro um pouquinho mais refringentes. E, nesse caso, olha, a gente tinha um teratoma de um lado, um endometrioma de outro, um fibroma e metástase desse lado. Então, nesse caso, a ressonância tem um papel que é a capacidade dela de caracterizar o tecido. Como assim caracterizar o tecido? Eu consigo dizer se aquilo ali é sangue, se aquilo ali é gordura, se aquilo ali é proteína, se aquilo ali é fibrose, baseado nas sequências de ressonância. Eu faço uma imagem ponderada em T2, em T1, eu suprimo gordura de várias maneiras, e isso me ajuda. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma lesão ovariana com um sinal alto no T1, isso é gordura, sangue ou proteína. Se eu suprimo a gordura e ela apaga, ó, branca aqui apagou, eu sei que isso é gordura, então isso é um teratoma. Outra lesão, lesões de naturezas fibrosas. De um modo geral, essas lesões, ó, tenho 2 anexos aqui, ó, ovário de um lado, do outro, com 2 lesões hipointensas em T2. Como é que é o sinal em T1? Tem sangue?
Não, eu não consigo dizer que tem sangue. Ah, mas o sangue se comporta de várias maneiras na pelve. Sim, pode ficar iso, hipo, hiper, depende da fase de degradação da hemoglobina. Mas o que é o clássico? Onde eu posso afirmar? Eu posso afirmar quando está branco. Aqui está branco? Não está branco, então não posso afirmar que isso aqui é sangue. Tem que entender isso aqui como uma matriz fibrosa. E o endometrioma? Eu tenho no T1 branco, é gordura, suprima a gordura, continua branco, então é proteína ou sangue. Como é que está? E aí, como é que eu sei se isso é um cisto hemorrágico ou endometrioma? Muitas vezes só pela evolução. Eu tenho que repetir um ultrassom algum tempo depois para ver se isso sumiu. Mas, em algumas situações, eu tenho como bater esse martelo. Qual é a situação? Quando eu tenho um cisto hemorrágico, o cisto cresce, rompe um vaso e sangra. Esse sangramento está hiperintenso em T1, mas ele não está preto aqui no T2. Por quê? Porque para ele ficar preto aqui no T2, eu tenho que ter uma concentração de ferro e de proteína muito alta. Isso eu só consigo no endometrioma que sangra todo mês. Ele sangra, aumenta o ferro. Ele sangra, aumenta o ferro. Ele sangra, aumenta o ferro. E o sinal de ressonância em T2 cai. Então, é assim que eu consigo diferenciar. Mas a gente gostaria de evitar coisas como esse aqui. Não sei se você viu esse caso, Léo. Você viu esse caso? Não viu? Foi um caso recente. A gente recebeu um paciente, esse é o exame anterior dele, uma paciente, esse é o exame anterior dela, uma lesão anexial bilateral, levemente hipointensa em T2, o T1 não mostrava sangue, não tinha contraste porque ela tinha asma, e o diagnóstico foi esse aqui, ó, podendo representar endometriomas, a critério clínico, controle evolutivo. Controle evolutivo, o exame era esse aqui, a solicitação, endometriose, hipermenorreia, dismenorreia, não tinha nenhum outro dado adicional. E esse é o controle evolutivo. Né? Alguns anos depois, né, 2 massas ovarianas, a sorte que isso aqui provavelmente é uma lesão de natureza fibrosa, um fibroma, um fibrotecoma, e a paciente já com desconforto, com ascite, provavelmente fazendo um MEIGS ou um MEIGS-like. Implantes peritoneais. Bom, implantes peritoneais é o nosso calcanhar de Aquiles. E tem uma metáfora muito simples. Você só vê em imagem aquilo que altera o contorno, ou o sinal, a ecogenicidade. Né? Então, se eu tenho um implante que ele está na serosa uterina e ele não altera o contorno, e ele tem o sinal igual ao do útero, eu não vejo. Hoje em dia, o oncologista já entendeu muito bem isso, cirurgião oncológico, que se eu tenho carcinomatose, e essa carcinomatose ela é macronodular ou até micronodular, mas ela altera o contorno, eu vejo. Se ele entra e vê pinta, a diferença de olhar uma pinta na pele e uma verruga. O exame de imagem só mostra verruga, porque ele tem que ter alteração de contorno, ou de sinal. Ou seja, na endometriose, às vezes a gente surpreende sangue, tá vendo? Então, fica mais fácil. Então, qual é a facilidade de eu ver isso aqui? É estar próximo da serosa uterina, é alterar o contorno, é ter um tamanho suficiente ou, às vezes, ser hemorrágico. Isso facilita. Em todas as outras situações, não. Então, um exame negativo para endometriose não significa que ela não tem endometriose peritoneal. Certo? Isso tem que estar claro. Alguns casos difíceis, por exemplo. Esse caso aqui foi de ontem, esse caso. Eu trouxe para a aula para a gente ver. Essa paciente tinha um abortamento, quando a gente foi laudar esse exame, tinha um abortamento tubário aqui em 2018, tá vendo? E tinha aqui a trompa dilatada, com sangue e tal. O controle evolutivo, olha o ligamento dela, o ligamento redondo. Olha o ligamento redondo dela agora, espessado e com sinal hiperintenso em T1. Então, assim, é muito sutil, é muito discreto, mas com o exame anterior comparativo, a gente sabe que houve alguma evolução. Outra situação que é difícil, essas lesões planas, em superfície, essas lesões em manto, elas são bem difíceis de identificar, mas com sinal hiperintenso em T1, aqui o ovário junto da serosa uterina, e nessa interface, esse sinal hiperintenso, provavelmente uma alteração peritoneal. Mas o problema não é só essas alterações peritoneais, o problema é que existe um componente inflamatório muito grande. E desse componente inflamatório vem a dor e vem as aderências. Né? Então, a gente observa aqui 2 endometriomas com conteúdo hemático, mas quando esse exame sofreu contraste, realce, a gente vê, olha o grau de impregnação peritoneal, ou seja, é um peritônio com um ambiente completamente alterado. Ele está inflamado, ele secreta substância, e por isso a infertilidade, às vezes, não está só explicada do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista hormonal, funcional e etc. Do ambiente imunológico. Né?
E esse processo inflamatório intenso, ele acaba levando a aderências. E a aderência, como é que é? A gente enxerga a aderência na ressonância? Normalmente não, nem no ultrassom. Uma coisa está encostada na outra. Isso não tem imagem representada. Como que a gente pode inferir que existe aderência? A gente tem alguns sinais indiretos, ou seja, o primeiro é a perda do plano de clivagem, ou seja, eu tenho um órgão que está aqui grudado em outro, mas ele está grudado ou ele está só tocando? Né? Essa é a primeira questão. Esse é um exame estático. Né? A segunda coisa é o desvio do eixo do órgão, ou seja, eu tenho um reto que devia ir nessa direção e ele, de repente, faz uma curva acentuada, passa uma área enorme aqui grudada no útero e depois volta para a sua curvatura natural. Isso é aderência. Outra coisa, eu tenho um útero que está indo em antiversão e, de repente, faz uma retroversão forçada, porque ela tem um componente grande de endometriose, aqui desmoplásico, fibrótico, aqui, ocupando completamente o fundo do saco posterior. Ou esse aspecto, os ovários deslocados para o meio, sem plano de clivagem com o útero aqui, sem plano de clivagem com o reto. Uma outra coisa que ajuda muito são essas áreas escuras, que na interface, olha, aqui eu tenho tocando aqui a parede do útero, do sigmoide tocando, mas eu não tenho nada nessa interface. Aqui eu tenho essas áreas escuras que representam sangue ou fibrose. Então, isso ajuda a gente de forma indireta. E, de forma indireta, a gente pode ver com qualquer método. Né? A gente pode ver com ultrassom, estando o ovário numa posição mais alta, o útero desviado, e a mesma coisa na estereossalpingografia. Né? Esse é um exame que a gente observa trompas fixas, essa trompa é novelada, a gente observa imagens pseudodiverticulares aqui no istmo, que são comuns à salpingite ísquica, mas também a endometriose. A gente observa aqui os ovários aumentados de volume, o contraste, ao redor dessas massas ovarianas, e, no final, em vez do contraste estar espalhado na pelve, esse contraste está loculado. Ou seja, permeabilidade tubária, ótima, está passando, mas uma trompa enrijecida, parede espessada, loculado, ou seja, um processo aderencial intenso. Essa paciente foi submetida à ressonância no mesmo dia, e a gente teve a felicidade de poder fazer uma fusão das imagens da ressonância com a histerosalpingografia. Então, a gente vê aqui os ovários, endometriomas bilaterais, abraçando as trompas com parede muito espessa, está vendo? E um intenso processo aderencial. E naquelas regiões ístmicas ali, a gente, inclusive, identificou essas glândulas com sangue, ou seja, tratava-se realmente de endometriose. Comparar com a laparoscopia. Claro que a laparoscopia é o padrão ouro, né? Mas o que a gente pode ofertar e o que a gente pode tirar dessas alterações de sensibilidade e especificidade? Primeiro é o seguinte, o João faz a laparoscopia lá, mas assim, o que está aqui de baixo? Como é que ele olha o que está por baixo disso aqui? Até onde isso vai? Né? Qual é o grau? Então, isso é muito importante da gente perceber. Outra coisa, e na profundidade desses ovários? Tenho aqui, endometriomas na profundidade do ovário, difícil de ver aqui. Outra coisa que é interessante é o seguinte, até a laparoscopia, a especificidade dela em relação à anatomia patológica também é diferente, ou seja, é claro que os métodos têm falhas e têm limitações, então, por mais experiência que você tenha, em algum caso você vai julgar para mais ou para menos, e que o clínico, essa conversa, essa telefonada, mas ela tem dor aqui, dá uma olhada, isso muda completamente. Então, vamos acompanhar essas duas situações aqui. Tem um cólon aqui, colado aqui. Está aderido ou não está? Às vezes é difícil. Essa paciente tem doença anterior, ela tem muita doença aqui anterior, ligamentar, ligamento redondo, vésico uterino. Mas e aqui atrás? Tem doença? Eu estou chutando se eu disser que tem ou que não tem. Nesse outro caso, ainda tem um espessamento aqui um pouco hipointenso, então me facilita a inferir que aqui tem e aqui não, principalmente se o exame físico for medido. Isso facilita muito. E qual é a opção para isso? É o ultrassom, certo? O ultrassom é um método com sensibilidade igual ou melhor que a ressonância. Problema, é um ultrassom dedicado, não é um ultrassom comum. Pedir um ultrassom transvaginal ou abdominal de um generalista para endometriose é a mesma coisa que você não vê essas alterações. É muito comum a gente receber exames normais e o paciente tem alterações, porque não é um exame que tem essa especificidade e o treinamento também é bastante diferente. Mas a resolução espacial é maior do que a da ressonância, nos aparelhos mais modernos. Olha como a gente vê a parede da alça. Muscular, submucosa, mucosa, a relação com a cervix uterina. Então, você vê muito bem. E outra coisa interessante, aqui mostrando mais uma vez uma lesão de endometriose, aqui a submucosa preservada, tá vendo? Invadiu a parede, mas a submucosa está íntegra. Então, as imagens de ultrassom, principalmente os dedicados, com preparo, são sensacionais. E outra coisa que ela oferece, pode clicar aqui, por favor?
nesse vídeo de baixo, no de baixo. É isso aqui, é o slide sign. Ou seja, está grudada, eu vejo que está deslizando, eu consigo perceber. E como a gente da ressonância também é chato, a gente não quer perder nunca para o ultrassom, eu falei, por que eu não posso fazer o que eu faço na DEFECO, nesses exames de endometriose? Pode clicar em cima? E eu deixei lá a paciente respirando, e eu quero ver se esse colo aqui ó, tem relação com essa retrocervical. Ele gruda e ele separa. Não, ele não tem aderência. Então, é uma ideia que a gente teve no decorrer da preparação dessa aula que pode vir a entrar na nossa rotina. Pode passar? Outra coisa em relação ao preparo, né? Tinha sido até abordado antes. Faz preparo, não faz preparo, faz gel, não faz gel. O Bazô é um cara, assim, que talvez mais publique endometriose no mundo, altamente reconhecido, e ele fez um critério aqui, descreveu a técnica da maneira que ele achava que, em associação com o grupo dele de endometriose, que ele achava que era racional. Então, vamos lá. Preparo de colo, enema, a gente faz. A gente esvazia o reto porque as fezes dão artefato, o gás dá artefato, então é legal você ter o preparo retal. Gel vaginal, opcional, totalmente opcional. Todas as vezes que eu perguntei em congressos, em estágios fora do país, vocês fazem? Não. Por quê? Porque a gente não precisa. Eu vejo sem e eu não causo desconforto ao paciente. No nosso grupo aqui, tanto eu quanto o Léo, a gente acredita que a opacificação com gel vaginal é muito interessante, porque distende a vagina, facilita você ver o fórnix posterior, a região retrocervical, mas a retal a gente aboliu. A gente aboliu porque a gente enxerga a lesão sem gel retal, é desconfortável e cria artefatos. Cara. Você joga líquido no colo, ele contrai, ele se mexe. A ressonância é uma fotografia. Então, se tiver mexido, dá artefato, pior da gente ver. Então, a gente não faz. Outra coisa é a questão do período. A gente, muitas vezes, falou e leu, escreveu e publicou para fazer no período menstrual. Ao longo do tempo, porque a gente achava que se visse sangue, ali naquela região, isso facilitaria o diagnóstico. Hoje, a gente acha que atrapalha, porque a gente vê a lesão mesmo sem o sangue e você gera cólica, tem contração, atrapalha a ver a adenomiose, então a gente não faz. Vou dar uma acelerada, meu tempo já está esgotado, mas eu vou pedir uns minutinhos para terminar. Então, a gente compartimentaliza, Bittencourt, para quem não sabe, é o Caiate também, ele é Bittencourt, né? Mas a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho juntos. E a gente compartimentaliza e a gente pode observar. É muito fácil e é muito monótono. Então, as lesões, quando são grandes, são simples. Né? Tem um nódulo na parede, no espaço vésico-uterino, no recesso vésico-uterino, né? Já com insinuação detrusor, hipointenso em T2, com esses foquinhos hemorrágicos no meio, endometriose. Uma lesão aqui até um pouco atípica, o normal a gente vê aqui no teto, a gente vê uma lesão anteroinferior já se insinuando na uretra e, eventualmente, até causando algum tipo de obstrução a esse fluxo. Mesmo aspecto, hipointenso T2, com focos hemáticos. Ureteral extrínseca, a gente vê essa fibrose, olha, esse tecido. Primeiro, uma distorção da pelve, ovários medializados, cistos de inclusão, e esse tecido hipointenso em T2. Pode clicar no vídeo aqui, por favor. No vídeo da cirurgia aqui. E a gente vê obstruindo o ureter, olha o ureter dilatado, e aqui a liberação dessa lesão, a liberação ureteral. A ressonância é uma forma um pouco elegante de mostrar esse foco hemático aqui, essa estenose ureteral e dilatação montante. Compartimento posterior, rapidamente, é só ilustrativo, isso é mais para os radiologistas, mas aqui, colo uterino, endocérvice, aqui, retrocervical, nódulo, hipointenso em T2, focos hemáticos de permeio. Aqui é o aspecto normal, olha, vagina, colo normal, aqui lesão nodular. Ligamento uterosacro. Alguém tem dúvida que tem um nódulo nesse ligamento uterosacro? Não há dúvida, né? Você vê aqui um nódulo espiculado, hipointenso em T2, a imagem da laparoscopia, juntando na parede. Então, esse caso não tem dúvida. Então, esse caso é simples. Mas, para você ver como a dúvida existe, esse exame aqui a gente tinha mandado como normal para esse trabalho. Eu e Léo pegamos uma colega de trabalho com prole, sem dor, sem nada, e mandamos esse trabalho isso lá em 2011. E o editor devolveu, falou, não, esse caso aí eu não sei não, está muito suspeito. Nunca teve endometriose, mas até o editor lá achou que não era bom botar esse uterosacro aqui tão bem visto, certo? Assintomática. Outro caso,
ligamento pterossacro enorme, aqui já um outro detalhe, invadindo o plexo nervoso sacral. Isso é uma vantagem da ressonância em relação ao ultrassom, a gente avaliar esses cistos extrapélvicos, que a gente pode ver o plexo sacral, o plexo hipogástrico. Então, invasão direta aqui das raízes nervosas. Vagina, mesmo aspecto, monótono, não vou me perder tempo, foco de sangramento, espessamento, vagina normal, espessamento da parede vaginal, um pouquinho de gel ajudando a delinear. Caso mais complexo, uma lesão extensa, obliteração completa do fundo do saco, penetração miometrial, penetração na parede do reto, tubas dilatadas e com material proteico hemático, e aqui é o nódulo no fundo do saco posterior. As lesões tem que ter cuidado, saber procurar, porque as lesões podem ser multicompartimentais. Essa lesão no ligamento pterossacro direito, grande, lá daqui o ligamento normal, ligamento direito. Agora, eventualmente, o João vai olhar lá e falar, ô Antônio, tinha endometriose aqui. Mas se eu disser que tem endometriose aqui, eu vou gerar um custo, não vou usar um uso racional do método, vou criar um problema maior. A não ser que ele fale, eu toquei esse ligamento e ele está esquisito, e eu vou dar o detalhe para ele. E aqui na parede da bexiga. Esse aqui é uma lesão no sigmoide, muito bem vista. Em situações especiais, a gente pode lançar mão do contraste retal, sim. Então, a gente vê aqui a lesão com esse aspecto em cogumelo. E também existem trabalhos mostrando, teoricamente, a preservação aqui da submucosa com essa linha hiperintensa. Mas eu acredito mais no ultrassom hoje. Pode ser que isso mude, mas eu acho que para esse objetivo é melhor. Só meus 3 últimos slides, vantagem da ressonância. Lesões que estão fora de sítios naturais. Lesão na fossa isquioretal. Pô, difícil para o ultrassom ver isso. Não é um ponto que ele vai procurar. Então, a ressonância serve como um mapa bacana que pode até o ultrassom ser usado, eventualmente, para tirar essas dúvidas. Paciente com ciatalgia no período menstrual, lesão hipointensa na emergência do nervo ciático, olha, focos de sangramento, processo inflamatório, realce. E hoje, a gente está lançando mão da neurografia por RM. Né? A gente faz uma sequência de difusão, que mostra muito bem, apaga quase tudo e deixa só o nervo. Então, a gente vê o espessamento dessa raiz de S3, e olha o pedido médico, cara, um pedido médico perfeito, com o toque, descrevendo o local, descrevendo o tipo de dor. Aqui a gente vê a raiz saindo do forame, a raiz toda espessada, uma raiz normal, e a outra raiz toda espessada, e a difusão alterada nessa raiz de S3. Ou seja, casos difíceis, que passaram por exames que não foram diagnósticos, a neurografia pode acrescentar. Esse, acho que é o meu último caso. Esse paciente, esse é um exame muito antigo, não é um exame de pelve feminina, é um exame de bacia, pedido por um ortopedista. O paciente tinha dor na tuberosidade esquiática e tinha uma radiografia com uma esclerose óssea. Ele pensou que era um tumor ósseo. O paciente foi fazer o exame, eu imediatamente percebi que era uma lesão de partes moles, que o osso estava esclerótico, ele estava espessado, reagindo, aqui a cortical normal, aqui a cortical espessada, tinha focos de sangramento, tinha fibrose. Isso era numa cicatriz de episiotomia, o paciente tinha uma endometriose no períneo. E também, então, para o períneo, a ressonância é bastante significativa. E aí fica aquela dúvida, né? E aqui, tem endometriose? Tem, Léo? Tem endometriose aí? Não sei, nem você, provavelmente, né? Então, a gente precisa saber, pô, tem um toque doloroso aqui? Não tem? Se tiver, a gente vai botar discreto espessamento, questionável espessamento, e é nesse ponto que eu acho que a ultrassom pode ajudar bastante. Então, essa doença não é uma questão de olhar aleatoriamente e procurar o que a gente está achando aqui nessa praia. Preciso conhecer o OLE, preciso conhecer essa anatomia, preciso saber o que eu estou procurando, para, enfim, eu dizer onde ele está. A ressonância tem vantagem de caracterizar o tecido, tem um campo de visão maior, veja essas áreas fora do campo de visão da ultrassom, avalio melhor o assoalho pélvico, o plexo nervoso, posso não ver lesões peritoneais pequenas, principalmente aquelas que não forem hemorrágicas, e as aderências são difíceis, porque o ultrassom é dinâmico, me mostra isso muito melhor. Obrigado. Desculpa aí passar do tempo. Antônio, obrigada. Eu vou chamar o Dr. João Paulo Epret, Fellow na Mayo Clinic, ex-professor da pós de estereoscopia do Hospital Servidores do Estado, professor do IRCARD Rio, mestrando em cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Muito obrigada, João. Boa tarde a todos. Já passou? Então vai funcionar. Obrigado. Então, vou gastar 10 segundos só para falar da nossa secção clínica, que esse mês vai ser exatamente sobre a questão da judicialização de medicina. Estão todos convidados no dia 23 de julho e no dia 28 de setembro, que a gente vai estar fazendo o curso chamado Otimizando Resultados em Cirurgia Ginecológica no IRCAD Rio. Endometriose é isso aqui, né?
eu acho que o Antônio já conceitualizou muito bem para a gente está falando de 10% da população feminina mundial, 20% das pacientes que procuram as clínicas de fertilidade têm endometriose. A gente tem um peso social imenso, a gente tem uma histeria gigantesca dentro da internet, e a gente tem, além de tudo, que separar o joio do trigo e tentar ajudar essa paciente. Então, é assim que a paciente chega no nosso consultório, estressada, preocupada e, em segundo ponto, com um balaio na cabeça. Esse balaio não é nem mais uma pasta, não é uma sacola, é um balaio com 10 ressonâncias, 20 urografias, isso, aquilo, tudo que tem direito. E esse é meu dia a dia, fazer uma verdadeira arqueologia médica para filtrar o que é importante lá. Então, o que me chamaram foi para uma discussão de caso clínico, e eu quero discutir com vocês, eu quero a participação de vocês. Então, vou começar trazendo essa primeira paciente. É uma paciente de 30 anos, submetida a uma forectomia, tem uma dismenorreia progressiva 8, casada há 5 e tentando engravidar, uma dispareunia crescente, usando progesterona contínua há 6 meses, com uma grande melhora da escala visual analógica de dor. Quer dizer, o tratamento está correto, melhorou a dor dela. Só que ela quer engravidar. Para que essa paciente vai estar tomando progesterona se ela quer engravidar? A gente tem que ver como é que a gente vai tratá-la. Certo? Então, ressaltei aqui o que é importante nessa paciente. O meu exame físico, só sinto um recesso vésico pélvico posterior obliterado. E aí, vamos a exames. Doutora Denise, otorrinologicamente, não consigo falar esse termo direito, o que você pediria de exame para essa paciente? Tá bom. Quer dizer, a paciente de 30 anos que tem dor, que tem clínica, certo? Essa paciente é uma paciente cirúrgica. Agora, como é que ela chegou para mim? Laboratório imenso, 4 antimilerianos nos últimos 2 anos, 6 ultrassonografias, 2 urodinâmicas, 4 ressonâncias e 2 esteroscopias com biópsia. Para que tudo isso? E é pior, porque chega uma ressonância falando uma coisa, outra falando outra, uma terceira falando uma coisa, e você fica completamente perdido. Como é que eu me baseio? Exame físico. Né? Mais uma vez, o Antônio mostrou dados de 2007 da Fertility Sterility, da Human Reproductive, falando que a gente tem mais de 90% de sensibilidade no exame físico. E aqueles dados que ele mostrou, hoje em dia, em termos de imagem, já estão melhores ainda mais na questão do ultrassom. Então, o que eu fiz? Pedi só uma ressonância, mostrando uma endossalpinge, um endometrioma de 6 centímetros que eu já sentia, um septo retrovaginal acometido e um nódulo endometriótico de 3 centímetros no sigmoide. Essa paciente, atualmente, o que a gente tem para ela? Se é uma paciente assintomática, a gente vai mantê-la como ela está, só que é uma paciente hipersintomática e que quer engravidar. A cada menstruação dela, essa endometriose vai progredir e vai piorar. Então, essa paciente tem uma indicação cirúrgica. Está aqui a cirurgia dela. Muito rapidamente, a gente vê diversos focos de endometriose. O ovário direito dela já tinha sido ressecado, ovário esquerdo imenso. No que a gente rebate o ovário para cima, a gente já vê aqui uma área grande, com o nódulo fundindo o uterossacro e o septo retrovaginal, e aí a gente leva ela para a cirurgia. Só um detalhe, essa paciente ainda tinha um apêndice que a gente chama apêndice encajado, um nódulozinho de endometriose aqui, que ele vai englobar o apêndice e deixar ele entumecido. Já teve paciente, inclusive, operada de urgência, achando que isso daí era câncer. E aspecto final da cirurgia, volta, aspecto final da cirurgia, a gente vendo a grande massa que a gente ressecou. Cirurgia de endometriose, o pós-operatório imediato é feio, não adianta. Não são aquelas cirurgias lindas, anatômicas, tudo bonitinho, dissecado, não. É uma doença que gruda, é uma doença que adere, é uma doença que deforma. Cirurgia de endometriose fica feio, mas fica funcional, que é o que a gente quer. Então, a gente vê a tuba hidrossalpinge, ela não tinha condições de fazer uma FIV, então a gente acabou fazendo a plástica tubária desse lado, do outro lado a tuba direitinha, o ovário já tinha ressecado endometrioma e o sigmoide a gente já tinha feito a reanastomose, certo? O que aconteceu com essa paciente? 4 meses depois da cirurgia, ela engravidou espontaneamente,
mantendo uma dispareunia baixa, em torno de 2 em 10, que é super aceitável. Certo? Essa paciente é a paciente que se beneficiou. Agora, isso não é para qualquer paciente. Por quê? Nos últimos anos, a gente acabou pagando um preço muito alto por indicar cirurgia demais. Isso daqui é um grampeamento do sigmoide, que durante a cirurgia ele abriu. Isso quer dizer o quê? A gente tem que regrampear. Agora, isso pode acontecer 5, 10, 20 dias depois da cirurgia. E aí acontece o quê? A gente acaba tendo uma pelviperitonite, certo? A pelviperitonite fecaloide, o futuro reprodutivo dessa paciente vai para o lixo, ela ganha uma colostomia. Então, cada vez mais se discute se essa paciente tem que ser submetida a grandes cirurgias que tenham efetividade e precisa de tanto pré-operatório assim. Só para ilustrar, essa é uma outra paciente que também veio me procurar. 42 anos, com endometriose profunda infiltrativa há 8 anos, com tratamento clínico satisfatório. Ela não sentia nada. E ela tinha esse grande brocotoma, certo? Isso daqui é endometriose para caramba, já pegando até vagina. Ela tinha os paramétros livres, quer dizer, os ureteres dela não estavam comprometidos, o sigmoide estava livre, ela só queria engravidar, ela ia para a FIV. Não tem nada que operar para essa paciente. Ela veio para mim literalmente só para fazer uma esteroscopia. E já teve o próximo filho dela sem problema nenhum, com embrião congelado. Certo? Agora, não adianta ficar fosforilando muito, pedindo um bando de exame, não tem porquê para ela. Essa já, uma paciente de 32 anos, deixa eu passar para cá para ali também, nulípara, médica com desejo reprodutivo. O diagnóstico de endometriose há 8 anos, ela negou a doença no começo, teve um tratamento clínico irregular, tem uma dispareunia importante, mesmo com o uso de anticoncepcional contínuo. Se ela tivesse sem dispareunia, também não operava, não pedia exame nenhum para ela. Hoje em dia, eu já encaro o ultrassom com preparo uma continuação do meu exame físico, exatamente porque ele vai chegar em áreas, ainda mais eu com a minha mão, que não é das maiores, onde eu não consigo. E me disse que tinha o nódulo de ligamento uterosacro e de septo reto vaginal. Essa paciente é cirurgia para ela. Por quê? Porque ela tem clínica, mesmo usando o anticoncepcional. E aí, o que a gente vai pedir de pré-operatório para ela? Gente, vamos lá, preciso da participação do doutor Andrés. O que você pediria de pré-operatório para ela? Não fez nada. Ela não fez nada, exatamente. Vamos lá. Vitamina B, você pedia para ela? Vitamina D? Aparece no meu consultório para caramba, a vitamina D. Muito importante, vitamina D. Outro, TGO, TGP, gama GT, 32 anos. Você acha que o CA 125 ajuda para o futuro aí nela? Não. Também Depois não. da cirurgia, não, né? Não adianta. É essa a discussão que a mãe colocou, é isso mesmo. CA 125 aí não vai adiantar grandes coisas. Não pode operar direto, não? Tem que pedir alguma coisa? Exatamente. Então, meu eu não vou anestesista pedir nada. botava na mesa. 32 tá. anos, não tem história patológica pregressa de nada, não tem que então fazer tá. nada. Beatriz, ela já veio com ultrassom, com mapeamento, com nódulo uterosacro. Eu não preciso de ressonância para complementar isso. Certo? Ela não tem queixa superior. E, sinceramente, se aparecer uma endometriose de apêndice, a gente vai operar. A gente vai estar vendo, a gente está com o padrão ouro na mão. Vamos lá, isso vai mudar a clínica, isso vai mudar a cirurgia dela? Vamos lá, dado para você, o último artigo do Maurício Abraão, que talvez seja um dos maiores nomes de endometriose do mundo. Qual é a nossa conduta hoje em dia? Paciente que quer filho, que tem nódulo assintomático de sigmoide, vai tentar 2 FIVs. Só depois, na falha da segunda FIV, que a gente vai operar. Então, se ela é assintomática, certo? Ela tem dispareunia, mas ela não tem nenhuma queixa intestinal, você vai deixar esse nódulo quieto para você não pagar o preço de uma colostomia, de uma retinoideca, etc. Vamos discutir isso mesmo. Pois é. Em última análise, você é conservador na sua cirurgia para endometriose profunda, mesmo em pacientes... Quer dizer, a princípio só indica em pacientes sintomáticas e que queiram engravidar. Isso mesmo. Isso e aquilo, né? E segundo, sendo sempre conservador na cirurgia.
Nem sempre eu sou conservador. Não. Ah, tá. Visando a gravidez. A gravidez. Ou seja, se eu quero engravidar e a minha dor é XYZ, você vai só isso. Se a sua dor é acima de 7, se a sua dor é acima de 7, eu vou operar. Se sua dor é abaixo de 7, a gente vai tentar tratar clinicamente. Agora, se você quer engravidar, vamos te dar anti-inflamatório e te deixar tentar. Claro, fazendo uma estrossalpingo, vendo que sua trompa está liberada, que seu ovário não tem nada demais. Diga, mesmo com FIV. FIV, a endometriose não vai agir no resultado da FIV. Depois da segunda FIV, você está autorizado a tentar fazer a cirurgia, não antes disso. Mesmo na endometriose profunda. Na endometriose profunda, assintomática. Tá, não, Ela não está sim. tendo comprometimento de ureter, ela não está fechando esse sigmoide. Tá? A gente está falando de um estudo gigantesco que o Maurício colocou há 2 anos atrás. Para quê? Para a gente não pagar o pato de, sem querer, ela ter uma peritonite fecaloide. O custo e efetividade disso é muito ruim. João, Fala. eu acho que tem uma coisa que... pensando no colega que está no consultório, colega do dia a dia comum. Eu vejo que, muitas vezes, ele se cerca, por exemplo, de muitos exames. Você tem uma equipe multidisciplinar, ok? Então, quando você coloca o seu paciente na mesa, você pode chegar à conclusão, o seu planejamento estratégico cirúrgico, ele pode mudar durante a cirurgia, objetivamente, e quando você está dentro de uma equipe multidisciplinar, você consegue tratar as questões diferenciadas, por exemplo, se você tem alguma coisa relacionada ao ureter, se você tem alguma coisa relacionada ao intestino. E o que a gente vê é que, muitas vezes, o colega, como necessita, ele não trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, ele se cerca, às vezes, de exames, por exemplo, a própria ressonância. Por quê? Porque ele sabe que ele aí vai precisar trazer, talvez, um proctologista ou um urologista para a cirurgia. Vou mostrar isso um pouquinho para frente. Então, assim, estou me colocando no lado do colega que está no consultório e que tem que montar uma equipe para isso, ele se programa com base numa ressonância, por exemplo. Eu tenho muita sorte, porque eu trabalho com procto na sala da frente e com uro operando na sala do lado. E volta e meia eu entro em colecistectomia, outro entra na minha cirurgia, a gente se ajuda muito. Mas desculpa, Beatriz, fala. Deixa só, Valéria, desculpa. Meu problema. Eu estou adorando ouvir você, porque, para mim, particularmente, se eu faço hipótese diagnóstica de endometriose, para mim, eu preciso de uma ressonância para quê? Ou hipótese diagnóstica baseada em clínica ou não, sempre baseada em clínica, porque eu acho que a gente tem que mapear para mostrar a paciente, visto que a endometriose é uma doença progressiva. Então, pode ser que daqui a 2 anos isso esteja maior. Então, eu tenho que dizer, apesar de você ter um nódulo aqui, outro nódulo lá, ou isso parecer comprometer aqui ou acolá, visto pela ressonância, que é o que a gente pode fazer radiograficamente, radiologicamente, você prefere tratar, não tratar, saiba que você tem isso, aquilo, aquilo outro. Ou seja, eu, médica, tecnicamente, eu vou mapear isso e dar um quadro mais objetivo, mais certo para mim e para a paciente. É a minha opinião. Certo, entendeu? ok. Ou seja, ou vou fazer o exame clínico e, não, eu só vi um nódulo em fundo de saco. Você não precisa operar, tarará, tarará. Eu não fico Não, é o que eu te com falei. isso. Eu não fico Ela segura veio com com ultrassom com mapeamento. O mínimo de exame de imagem... Desculpa. Ultrassom com mapeamento. Não, desculpa. O mínimo de exame de imagem ela tem que ter. Eu que não vi isso. Não, ok. Desculpa. Agora, a paciente me vem com 6 ressonâncias, 8 ressonâncias. Ela tem uma ressonância de 1 ano atrás, de um local razoável, ela não teve mudança de clínica, ok. Não vejo necessidade de entupir ela de exame, certo? É mais ou menos por aí. Então, essa paciente jovem, ígida, além desse ultrassom, eu não pedi exame nenhum para pôr ela na sala. O mínimo de anamnese, se ela, quando escova os dentes, sangra, se ela, quando dá uma topada, faz um hematoma, se ela tem asma, se ela consegue correr 8, 10 quilômetros na praia, isso, para mim, está suficiente como pré-operatório. E não entrar naquelas minúcias imensas que a gente pega por aí, daquelas bíblias que a paciente vem trazendo de exame. Né? Então, essa daí é a cirurgia. Aqui vale a pena a gente mostrar para vocês que parece uma endometriosezinha. No que a gente começa a tocar, é um nódulo que pegava quase o septo reto vaginal todo, e foi a colocação que o Antônio fez. Ainda tinha um pouco de endometriose peritoneal, não adianta, que a gente não vê quase em ressonância. Pelo menos lá em cima ela não tinha nenhuma queixa respiratória,
as hemicúpulas diafragmáticas também estão liberadas, sem problema nenhum, e o final da cirurgia. Quer dizer, a gente faz uma ressecção grande, no final a gente ainda testa as tubas, estão funcionando ótimo, ela não tem mais o que fazer. Ela vai continuar bloqueada até ela querer ter filho. Teve filho? Para o anticoncepcional, abre a porta e a porteira. Vou pedir outra ressonância daqui a 6 meses depois da cirurgia, você vai se complicar. Léo sabe disso. O Léo vai ser obrigado a escrever que tem alterações fibrocicatriciais, isso e aquilo. Aí vem a paciente enlouquecida dizendo que você não operou ela direito, que ela está com fibrose, endometriose da fibrose. Eu falei, sim, pós-operatório também. Então, até o exagero de exames também traz isso para a gente. Né? Essa outra, uma paciente de 28 anos, obesa, com dor em fossilíaca, uma dismenorreia progressiva. Um útero com a mobilidade reduzida, um útero sacro direito acometido, e um nódulo de aproximadamente, aí não está dando para ver que pulou, mas não me engano, 3 centímetros. O que a gente vai pedir de exame para ela? Pode ser uma ultra, pode ser uma ressonância. Eu não defendo arduamente a ultra nem a ressonância, não, tá, gente? Eu acho que é o que você tiver de melhor na mão, e muita gente briga comigo por conta disso. A Cris mesmo já brigou comigo por conta disso. O que o serviço tiver de melhor para oferecer, a gente leva. E aqui vem a cirurgia dela. Essa cirurgia, Denise, a gente ficou muito amigo por conta dessa cirurgia. João, deixa eu só fazer uma pergunta. Lógico. No caso dela ser obesa, faz diferença indicar ultrassom ou ressonância? A obesidade dificultaria alguma coisa no ultrassom? Dificulta um pouco o ultrassom e facilita a ressonância, nesse caso, especificamente. Mas, assim, é como o João falou, um ultrassom dedicado, bem feito, com experiência, eu não vejo vantagem ou desvantagem em relação à ressonância. É o que você tem na mão, é o que você tem mais próximo, que você tem contato. Ou usaria o ultrassom também nos casos quando você recebe uma ressonância que você está na dúvida, para você tirar essa dúvida. E aí vamos à cirurgia dela, batendo o olho a gente vê o nódulozinho de endometriose aqui e uma aderênciazinha aqui, né? Mas tocando eu sentia que tinha um nódulo de 3 centímetros no útero sacro. Aos colegas urologistas, isso é um ureter completamente com endometriose já intrínseca acometendo. Isso daqui foi depois de ressecar a parte toda de fora dela, e ainda ficou esse ureter comprometido, a gente teve que fazer a reanastomose tubária, a reanastomose primária, e ela ficou bem. Aí eu trago um dado a mais para os radiologistas, não sei se todo mundo sabe disso, isso foi um estudo nosso da Santa Casa, a tese de doutorado da Raquel, nódulos de uterossacro acima de 1,9 centímetros aumenta 4 vezes a chance de um comprometimento ureteral. Então, você já tem que sentir um nódulo uterossacro grande, quem estiver fazendo o exame vai procurar com carinho, que tem chance de você achar alguma coisa. E quem vai operar se prepara, porque pode ser que você encontre uma pedra no caminho. Só mais um detalhe para vocês, isso daqui é uma cirurgia robótica, o detalhe é que está aqui o ureter, e aqui devagarzinho vai aparecer o hipogastro. Está ele aqui bonitinho. Né? Então, a relação do hipogastro, tanto com o uterossacro quanto com o ureter, é outra coisa que traz muita clínica e a gente tem que prestar atenção nisso. E, último caso, para a gente ter mais discussão, uma paciente de 46 anos, com uma dor pélvica indefinida e disúria. E aí, o que a gente vai pedir? Vamos pedir ajuda dos urologistas na plateia. Com 46. Vai começar com ultrassom. A disúria, a primeira coisa é o exame de análise urinária. Isso eu acho que vale a pena ter em todo o pré-operatório, independente da disúria ou não. A ultrassonografia? Ultrassonografia, ok. Então, vamos lá. Não foi a ultrassonografia, ela já veio com uma ressonância, eu não me sentia vontade de pedir outro exame para ela, falando de um espessamento de ligamento redondo e um nódulo vesical de 5 centímetros. Outra coisa também, espessamento de ligamento redondo, a gente está tentando conseguir fazer uma ligação direta, porque a maioria deles a gente já vai ter algum comprometimento vesical. Então, aqui, a cirurgia dela, a gente começa com uma cistoscopia, só para a gente ver esse grande nódulo, vou chegar para trás para vocês verem um pouco melhor. Tudo isso daqui é endometriose, tá? Um nódulo grande vesical de endometriose. E agora a gente olhando por cima, uma tuba completamente comprometida, o ligamento redondo todo repuxado lá. Essas lesõezinhas pequenas de endometriose, geralmente a gente não consegue ver, nem na ressonância, nem no ultrassom. Ainda tinha um pouco de aderência aqui.
E aí, o final, ressecando esse nódulo, não é nada demais, só para mostrar a técnica. Então, essa é a paciente que a gente já sabe que a gente vai mexer na bexiga dela, a gente já conversa, etc. Agora, uma paciente dessa precisa de, por acaso, uma urografia excretora? Vocês pediriam? Uma uroressonância. Né? A primeira paciente, inclusive, veio até com defeito com ressonância. E aí é só mostrando o finalzinho a sutura, isso não tem nada demais, vocês operam até bem melhor que eu, isso fica fácil de mostrar. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, ainda mais na manhã de chuva, mostrar um pouquinho do sol do Rio de Janeiro. Obrigada, João. Você tinha fazer... Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração. Léo. Denise quer. Só antes de concluírem, é só para não esquecer de mencionar, diversos pontos foram colocados aí, de que, primeiro, assim, parabenizar que a interação entre os métodos, a medicina diagnóstica que a gente representa, né, e a medicina clínica e cirúrgica que vocês representam, ela cada vez mais está sendo fundamental no ponto de geração de valor para o paciente e para a cadeia de saúde. É daí que a gente tira as melhores decisões, as melhores práticas. E uma das questões que foi colocada frequentemente é que nem sempre o laudo radiológico ele inclui tudo que precisa saber, principalmente na questão da customização. Diversas iniciativas dentro da DASA a gente toma para dar esse algo a mais. Uma delas que eu achava importante de ressaltar para vocês é que a gente dispõe de um serviço chamado Núcleo de Assessoria Médica. É uma central onde tem subespecialistas, estou falando do ponto de vista da radiologia, o Antônio participa, eu participo também, todo dia tem alguém de músculo esquelético, medicina interna, neuro, cabeça e pescoço e tomografia à disposição para discussão de laudos, passar parecer, adiantamento de exames, tirar uma dúvida, questão de preparo, melhores indicações, eu estou com esse laudo aqui, mas eu preciso de mais um pouco de detalhamento, você me explica, me manda uma imagem, me manda uma foto. Então, a gente está lá à disposição de segunda a sexta, se não me engano, a Amanda tem todas as informações prontas, para todas as marcas da DASA, Bronstein, Lâmina, CDPI, Sérgio Franco, Multimagem Alta, o serviço de assessoria médica funciona da mesma forma. Então, eu acho que é uma forma legal da gente conseguir interagir com vocês, estando à disposição para isso. Eu não queria esquecer de mencionar esse serviço. Eu tinha uma pergunta aqui até para o Antônio, desculpa, Benito, porque me parece que nós, enquanto ginecologistas, a gente passa muito pouca informação para o radiologista, para o citopatologista, né? Então, assim, ressonância magnética de pelve, suspeita, endometriose. E a gente esquece de colocar, eu digo para você, porque como isso é importante, por exemplo, na esteroscopia, quando você vai fazer o seu planejamento cirúrgico para uma miomectomia, para você saber exatamente o número de miomas, a localização de miomas, etc. Então, quando você consegue descrever, eu tenho que palpar, eu tenho que tocar a paciente, né? Botar na mesa, palpar a vagina, ver se tem nódulo, tem que ir no fórnix, tem que mobilizar o colo e dar esses dados todos ao radiologista. Porque ele aí realmente consegue, porque a paciente tem uma história que você coloca lá, história de longa data, infertilidade, seja o que for, dispareunia, se é uma dispareunia de início, de final. Então, esses dados todos é que ajudam a gente de forma significativa para vocês poderem dar uma imagem um pedido mal feito ou mal com poucas perguntas ou nenhuma pergunta, provavelmente vai ter um resultado também com poucas respostas ou nenhuma resposta. Então, quando você tem um pedido muito específico, assim, a sensibilidade aumenta de uma forma absurda, o tempo de análise diminui, a necessidade, o exame de imagem, de um modo geral, a gente fala muito isso, né? Assim, às vezes, quando você tem uma cadeia muito grande, você faz uma receita de bolo, né? Você vai lá, você tem que fazer axial T1 e tal. Mas, na verdade, cara, o exame dedicado, quando você me liga e fala, pô, eu tenho esse exame, é você que está ali, é você que decide a angulação, é você que decide a espessura. É diferente. É diferente. É o bolo que você está fazendo especial para ele, não a receita que qualquer um vai fazer. Então, isso aí é muito diferente, né, Léo? Isso evita, inclusive, algumas colonoscopias totalmente desnecessárias. Né? Aliás, eu não falei de nenhuma colono e nenhuma cirurgia minha. No máximo, a retosigmoidectomia rígida feita pelo procto
para ele ver aquele rebaixamento e ver que tem endometriose e acabou. Denise. Bom, o que eu gostaria de falar aqui, sem ser ginecologista, eu sou otorrino, né, mas que já tenho aprendido um pouco de endometriose, porque chega a ordem de prisão toda hora. Então, a gente tem que começar a aprender, né? Mas quando a gente fala em melhor uso, da sustentabilidade da saúde suplementar, da racionalização do uso dos exames, de tudo isso, eu acho que a gente não pode deixar de falar da boa prática médica. Tudo isso é boa prática médica, inclusive de até projeção do médico. A gente fica no nosso consultório, às vezes a gente vê, senta no consultório, o pessoal pedindo exame, e não conversa com o paciente, não examina o paciente. E o que a gente vê? Todas as ações que chegam, todos os problemas de CRM que a gente observa, tudo é pelo relacionamento médico-paciente que não é adequado. Então, em relação à endometriose, que chegam lá, que a gente precisa oferecer uma equipe multidisciplinar, que a gente precisa pagar a XYZ porque nós não temos médicos adequados, tudo isso é uma propaganda que não é adequada, mas não é adequada porque a gente também não se posiciona dentro da nossa área, né? Então, parabenizo o João Paulo, ele sempre me ajuda, realmente eu ligo para ele, essa aqui está no jornal, não adianta, a gente precisa atender, mas tudo isso a gente vê, são mulheres com histórias de mais de 5 anos, rodando em tudo quanto é médico, que já operaram uma endometriosezinha, eu falo assim, tem a pequenininha, tem a média, tem a grande, né? Aí já operou a pequenininha, mas não operou adequadamente, aí quer ter filho, deixou de tratar, talvez, na adolescência, né? Essas são as coisas que eu venho aprendendo, né? E eu acho que a gente tem que procurar dar um pouquinho mais de atenção ao nosso paciente. Ou a gente muda essa nossa forma de atenção, ou eu não sei onde vai ficar o futuro da medicina. Eu tenho uma filha fazendo medicina agora e fico muito preocupada, porque a gente sempre estimula, né? E aonde a gente vai chegar? Eu acho que a gente tem que realmente procurar e fazer uma mudança e parte da gente, porque a saúde, o envelhecimento da população, custos que só se somam, né? A gente não substitui, a gente só soma. Nós temos exames de imagens que vão crescendo, mas o pessoal ainda continua, desde o raio-x, passa por tudo e finaliza, né, com um super exame. Então, assim, os custos só aumentam. Cada vez mais a gente tem doenças do próprio envelhecimento mesmo, normal para todo mundo, né? E um relacionamento, honorários péssimos, a gente nem vai falar, né? Mas, assim, sem valorização nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que procurar dar uma volta por cima e tentar estreitar o nosso relacionamento com os pacientes, porque não vejo mais outra forma da gente reconquistar o nosso espaço. Eu acho que a gente precisa reconquistar o espaço. Tá? Eu então, acho que nesse isso, aspecto, né? Só para finalizar, como uma especialidade que a gente sabe que é talvez uma das maiores prescritoras de exames, por N características, né, que a gente liga com a mulher e aí a gente acaba ficando com aquela pecha que o ginecologista é o clínico da mulher. Então, eu acho que tem algumas coisas importantes quando eu falo para os colegas. Não é cercear o médico do que ele pede, é ele pedir com consciência, baseado, ele sabendo o que ele está pedindo. E quando você assume uma outra posição, a gente está numa posição, nós médicos, de reféns dos nossos pacientes. Os pacientes sentam na sua frente e dizem a você o que eles têm que fazer. E, assim, você gasta mais tempo explicando a ele do porquê ele não precisa fazer, enfim, do que você simplesmente pegar o papel e entregar. Mas, enquanto a gente se mantiver também nessa posição, a gente não consegue reverter o jogo, né? A gente tem que ter uma firmeza também, nós sabendo que eu estou pedindo certo, porque eu estou pedindo, e mantendo a nossa posição, que é a posição do médico, interagindo bem com o paciente, etc., acolhendo, mas é só nesse caminho que a gente consegue realmente fazer uma mudança. Senão, eu acho que realmente é bastante difícil. Obrigada a todos.
Obrigada.